jeito de final. Domingo decisivo no Brasileirão 2008. Estamos aqui no Morumbi, absolutamente lotado, mais de 65 mil pessoas. O São Paulo entra em campo, podendo ser tricampeão brasileiro. Pela primeira vez, um time pode conquistar 3 títulos consecutivos do Brasileirão, que começou em 1971 e ninguém até hoje, em 37 edições, conseguiu 3 títulos consecutivos. O São Paulo entra em campo com a possibilidade de ser campeão neste domingo. Enfrenta o Fluminense. Se vencer o jogo, não depende de resultado nenhum. Vai comemorar neste domingo, dia 30 de novembro, o título de tricampeão brasileiro, o 6º título que o São Paulo pode conquistar na história do clube, na história do Campeonato Brasileiro de Futebol. São Paulo e Fluminense. Entra em campo o time do São Paulo. Vem aí com os seus titulares todos à disposição do técnico Muricy Ramalho. Muricy que faz aniversário hoje, e quando o placar anunciou o nome dos jogadores do São Paulo e do técnico Muricy, ele foi de longe o mais ovacionado, o mais comemorado nome pela torcida do São Paulo. Ele, que pode também ser tricampeão, comandou o São Paulo em 2006 e 2007 e neste dia de aniversário pode comemorar o tricampeonato. Só um treinador até hoje conseguiu essa façanha, Rubens Minelli, em 75 e 76 pelo Internacional e em 77 no primeiro título conquistado pelo São Paulo. Os jogadores fazem a pose para aquela foto que será a foto caso o São Paulo ganhe do título. Agora tem um adversário, tem o Fluminense, um time que melhorou muito depois de René Simões assumir o comando, vem aí escapando das últimas posições e promete o time do Internacional, o time do Fluminense, promete o time do Fluminense conquistar um bom resultado e levar para o Rio de Janeiro o resultado, uma vitória. A gente vai fazer um intervalo e volta daqui a pouco para você sentir mais de perto todo esse ambiente, ouvir a palavra dos jogadores, confirmar as escalações e a bola rolar para uma rodada decisiva no Brasileirão 2 do Globo. A gente se vê por aqui. Estamos de volta aqui ao estádio do Morumbi, aí as imagens aéreas feitas a partir do Globocop do estádio do São Paulo. Foram 67 mil ingressos colocados à venda, todos adquiridos pelo torcedor do São Paulo, que vem aí numa empolgação absoluta e justificável. O time do São Paulo foi eliminado na semifinal do Paulistão, foi eliminado na Libertadores, em uma rodada esteve na zona do rebaixamento, chegou a ficar 11 pontos atrás do líder Grêmio do campeonato e vem numa recuperação espetacular. São 16 jogos sem perder, 6 vitórias consecutivas. E assim, o São Paulo chega a esta penúltima rodada do Brasileirão com 5 pontos de vantagem em relação ao Grêmio. E pode ser campeão brasileiro, ser tricampeão brasileiro hoje. Os jogadores do Fluminense estão em campo e, como a gente vê nas imagens mostradas para todo o Brasil, com uma faixa que homenageia, que pede o apoio de toda a população brasileira para o estado de Santa Catarina. Como se sabe, chuvas intensas provocaram uma verdadeira tragédia em Santa Catarina e o futebol também se envolve para ajudar os flagelados, para ajudar as pessoas que estão desabrigadas. Aqui mesmo no Morumbi hoje, algumas carretas estão à disposição do torcedor que veio ao estádio, que puderam doar alimentos não perecíveis, roupas, enfim. E as carretas continuarão espalhadas aí pelo Brasil para que o torcedor do futebol possa ajudar os irmãos brasileiros. E na terça-feira esses caminhões saem de São Paulo e vão para Santa Catarina. E isso está se estendendo por todos os 10 estádios que hoje recebem jogos da rodada do campeonato. Vale sempre a pena ajudar os brasileiros de Santa Catarina que estão sofrendo com as terríveis chuvas. Hoje, um dia de festa do futebol, mas a gente não pode esquecer quem enfrenta problemas. Como também, hoje também, a Secretaria de Saúde de São Paulo distribuiu para várias torcidas, distribuiu preservativos, que dia 1º é o dia da luta nacional contra a AIDS. Também um motivo para que todos fiquem espertos. Os times estão postados aqui no estádio do Morumbi e nós vamos ter a execução do hino nacional brasileiro. Partida decisiva. Se o São Paulo ganhar, fatura o campeonato de 2008. Passa a ser o primeiro time brasileiro a conquistar 3 vezes consecutivas o campeonato.
Será o sexto, caso venha na história do São Paulo. O Fluminense está aqui, na dele, para tentar estragar a festa. Os jogadores postados de frente para a bandeira nacional. A execução do hino nacional do Brasil. Nacional brasileiro, hoje executado em alto e bom som, o estádio inteiro ouviu, respeitou a execução do hino nacional. A gente vai começar a girar todo o nosso time para esse jogo. O Mauro Naves vai acompanhar o São Paulo. Antes de escalar o São Paulo, Mauro, um destaque do time do São Paulo hoje com o aniversário do comandante Mauro Naves. Exatamente, o técnico Muricy Ramalho está fazendo 53 anos, vai pegar uma palavrinha rápida do Muricy. Em resumo, Muricy, o que você pediu é diferente. Esse jogo é um jogo que pode ser decisivo. Você disse que ia manter a rotina durante a semana, mas na pré-eleição teve algum destaque assim? Não, que a gente tem que ter humildade e reconhecer que o Fluminense é um time fortíssimo, tem dificuldade, só que não pode ter desespero. Tem que ser um time taticamente bem em campo, porque nosso time depende muito dessa parte tática, né? E a emoção é importante, mas a gente também tem que ser inteligente para jogar esse tipo de jogo. Parabéns pelo aniversário. Obrigado. 53 anos de idade, já é o quarto técnico a mais vezes dirigiu o time do São Paulo, só fica atrás do Fiola, do Poi e do Tele Santana. Muricy Ramalho, que pode ser tricampeão brasileiro hoje com o time do São Paulo. São Paulo em campo, São Paulo com 20 vitórias, 11 empates, 5 derrotas, líder do campeonato com 71 pontos. Está escalado pelo aniversariante Muricy Ramalho para tentar ser tricampeão com o Rogério Ceni 1. Na zaga 3, André Dias, 44 Rodrigo, 5 Miranda. No meio, 12 Joilson, 15 Hernanes, 38 Jean, número 18 Hugo, 7 Jorge Wagner. Na frente, 25 Dagoberto, 17 Borges. Esse é o São Paulo que tenta ser campeão. Do outro lado, o time que quer sair de vez das últimas posições e tenta estragar a festa, Bruno Lohassi. É isso, Kleber, eu pergunto exatamente ao Washington. A festa tá bonita, o estádio tá bonito, a festa tá pronta para o São Paulo. Eles querem conquistar o título aqui. Para vocês, um ponto para livrar do rebaixamento. É bom ter esse clima? Também ajuda o Fluminense? Boa tarde. É bom, com certeza. Melhor jogar assim, né? Assim, é jogo assim que os grandes jogadores gostam de jogar. Então, com certeza, festa pela torcida tá aqui, pelo estádio lotado, mas festa de título a gente não sabe. A gente vai fazer de tudo para fazer o Fluminense sair vencedor, para poder realmente afastar de vez a zona do rebaixamento. Obrigado ao Washington, que é de má recordação para o torcedor do São Paulo quando todo mundo lembra da Libertadores da América, né, Cléber? Exato. Fluminense entra em campo na 13ª posição. O Fluminense tem 11 vitórias, 10 empates, 15 derrotas. Está em campo assim escalado pelo técnico René Simões. 1 Fernando Henrique, 2 Wellington Monteiro, 3 Thiago Silva, 4 Luiz Alberto, 6 Júnior César, 5 Fabinho, 7 Romeu, 8 Arouca, 10 Conca, 11 Maicon, 9 Washington. Esse é o time do Fluminense. Para apitar o jogo, vem um árbitro da FIFA, que é do estado do Paraná, Heber Roberto Lopes. Roberto Bratz, também paranaense, e o Alessandro de Matos da Bahia são os assistentes. Arnaldo César Coelho, de olho na arbitragem do Heber. É decisão de campeonato para o juiz, mas ele não pode pensar nisso.
Claro que não, mas é um jogo de muita idade. O Weber Roberto Lopes, que você está vendo, é o árbitro que mais apitou na Série A e entrou com muita justiça nesse sorteio. Não está entre os 3 melhores do brasileiro na eleição, que eu acho até uma injustiça. Mas o jogo de hoje é de muita responsabilidade, ele tem que apitar com inteligência e ter sorte também. Os 3 melhores árbitros apontados na eleição são o Carlos Eugênio Simon, o Leandro Voaden e o Leonardo Gaciba, os 3 do Rio Grande do Sul. Vai ser respeitado aqui no estádio do Morumbi 1 minuto de silêncio. Morreu ontem à noite Marcelo Portugal Gouveia, ex-presidente do São Paulo. Marcelo Portugal Gouveia nasceu em 1938, tinha 70 anos, ele sofreu uma cirurgia cardíaca e estava desde a cirurgia na UTI do hospital e acabou não resistindo, morreu esta noite. Marcelo Portugal Gouveia foi diretor de futebol de São Paulo, era atualmente diretor também da diretoria de Juvenal Juvencio e foi o último presidente de São Paulo antes do Juvenal Juvencio. Foi na gestão do Marcelo Portugal Gouveia que o São Paulo conquistou o 3º título da Libertadores e o 3º título mundial em 2005. A toda a família de Marcelo Portugal Gouveia, os nossos respeitos, 1 minuto de silêncio. Agora a bola em jogo para você ligado na Globo. Começa a decisão para o São Paulo. São Paulo e Fluminense no Morumbi. A vitória dá ao time do São Paulo o título de campeão brasileiro. Quero só também informar que morreu na sexta-feira o Walter Lacerda, jornalista que foi muito tempo assessor de imprensa do São Paulo e foi um jornalista importante aqui do estado de São Paulo, da imprensa brasileira. Morreu sexta-feira e também foi homenageado. Fluminense vai para o primeiro ataque com o Marouca, o chute, o rebote. Rogério! Olha o começo de jogo para a torcida do São Paulo. Arrancada do Arouca, Rogério rebateu e o Washington perdeu o gol. Jogou a bola em cima do goleiro do São Paulo, que na segunda pegou firme. Bruno falou do Washington. O Washington fez 3 gols no último São Paulo e Fluminense, que foi no Morumbi, no Maracanã, pelo primeiro turno. 3 gols do Washington, foi 3-1 para o time do Fluminense. E naquele jogo da Libertadores, que também foi 3-1 para o Fluminense. E o São Paulo, ali, 2 gols do Washington. O Fluminense foi para a final da Libertadores mais tarde. Primeiro susto para a torcida do São Paulo. Agora a primeira falta do jogo, falta do Fabinho em cima do Hugo. Torcida do São Paulo, depois do susto, começa a gritar e o time vai para a primeira arrancada com o Dagoberto. Corte feito pelo Fabinho. Chegou o Romeu, tocou na bola, bateu para o Arouca. É bom jogador esse Arouca. Vai dominando no meio do campo, toca de novo para Fabinho. Júnior César está aberto lá pela esquerda. Fluminense vai receber a marcação dos São Paulinos, dentro e fora do campo. A rodada já começa com um gol. O Flamengo abre o placar no Maracanã contra o Goiás. Esse jogo vale muito para uma vaga na Libertadores. O Flamengo está em 5º. À frente dele, muito colados ali, estão o Palmeiras e o Cruzeiro. 63 pontos o Flamengo, 64 o Palmeiras e o Cruzeiro. Palmeiras está jogando em Salvador contra o Vitória. O Cruzeiro joga contra o Internacional em Porto Alegre. São 10 jogos importantíssimos. A gente vai acompanhar cada um deles. Todos começaram agora às 5 da tarde no horário de Brasília. O Grêmio já está jogando contra o Ipatinga lá em Minas Gerais. Primeira bola mais dividida ali, chegou no lance o Miranda. O técnico René Simões comanda o Fluminense. Aí a disputa do Miranda com o Maicon. Foi mais uma trombada, tiro de meta para a equipe do São Paulo. O Caio está com a gente, vai acompanhar o jogo. É uma final, mas é uma final de um time só, Caio? Ou acaba envolvendo o Fluminense também nesse clima de decisão? Não, só um time, Kleber, tem condições de sair campeão hoje do jogo. Agora, o Fluminense já mostrou nos primeiros 2 minutos que não veio ao passeio. O Fluminense é uma bela equipe, o torcedor são paulino sabe disso e vem para endurecer o jogo para a equipe de São Paulo. Vai trabalhando o time do São Paulo, tentando a arrancada. Jean soltou boa bola no meio. A sobra para o Borges, bateu para o gol. Cai e faz a defesa Fernando Henrique. Já foi a resposta do São Paulo. Com 3 minutos e meio a primeira chance. Olha, se a torcida do São Paulo comemorou esse ataque, vai comemorar este gol marcado em Minas Gerais
pelo Pablo. O Ipatinga abre o placar nesse momento. É informado aqui ao torcedor no Morumbi que o Ipatinga faz 1-0 no Grêmio. Com esse 1-0 do Ipatinga, independentemente do resultado do Morumbi, o campeonato acaba. Claro que lá o jogo está só no começo. O Grêmio está 5 pontos atrás. Se o Grêmio perder, mesmo que o São Paulo perca, a diferença continuará sendo de 5 pontos com apenas 3 em jogo. Jorge Wagner, time do São Paulo, trabalha com o Miranda. Recebe a marcação do Maicon. Consegue girar o Miranda. Maicon insistiu. Miranda não evitou a saída. Reclamou de falta. Não pareceu ter havido falta não, né? E a bola do Miranda saiu. E o Muricy está agitado lá na beira do campo, chamando a atenção dos jogadores do São Paulo. O time do Fluminense vem para o jogo. Conca toca atrás para Romeu. Lá na esquerda, Júnior César. Outra vez o Conca, escapou da marcação, tenta levar no fundo. Recebe o combate do Jean. O Conca é habilidoso, o Jean firme, vai na marcação, toma para o time do São Paulo. Joilson com o Rodrigo. Outra vez Jean. Aí vai pelo meio Jorge Wagner. Hugo abre pela esquerda. Quase disparou o Hugo. Não foi. O Jorge traz a bola quase até o Hugo. Aí quem abre é o Jorge Wagner. O Hugo tentou a jogada para cima do Wellington Monteiro. O juiz está marcando a falta do Wellington em cima do Hugo. O Grêmio, vice-líder, é o único time que pode ser campeão brasileiro se os resultados das 2 rodadas forem convenientes para ele, né? E ao mesmo tempo, com essa derrota, pode perder até vaga na Libertadores, porque o Flamengo está ganhando, está indo a 66, está empatando com o time do Grêmio. O Cruzeiro e o Palmeiras estão jogando, está 0-0. É um resultado terrível para o Grêmio. Dá uma olhada como estão os 6 primeiros colocados agora. Já estamos somando o ponto que os times estão ganhando agora, né? O São Paulo está indo a 72, o Flamengo está subindo a 66, mas ganha no desempate no saldo de gol do Grêmio. O Cruzeiro e o Palmeiras estão ficando atrás. Nesse instante o Palmeiras está fora da Libertadores. A rodada está só começando. Vai trabalhando o time do São Paulo lá pela direita com o Rodrigo. Jogou mais aberto ainda para o Joilson. Traz por dentro, tem o Jean ali pertinho. Hugo na movimentação, recebeu, girou, perdeu a bola para o Fabinho. Time do Fluminense firme na marcação, participa da festa e não quer saber de volta olímpica. O Washington trabalha com Arouca, disparou o Wellington Monteiro, passou, Arouca segurou, tocou agora para o Wellington, vai fazer o cruzamento, veio na marcação, veio na cobertura Miranda. Firme o Miranda. O Sport abre o placar no Canindé. Portuguesa 0, Sport 1. Portuguesa empatou com o Goiás, vai perdendo do Sport com a vitória do Ipatinga. A Portuguesa fica em último nesse momento. Vem trabalhando o time do Fluminense com Romeu. Na zaga com Thiago. São 7 minutos de jogo. Marcado, pegado, ainda morno, né, Caio? Apesar das 2 boas chances, há aquele clima mesmo de decisão. Clima de decisão, e é bom o São Paulo ajustar o setor de marcação aqui pelo lado esquerdo. O Arouca está tendo uma liberdade que não pode ter. Já apareceu com 2 chances de perigo à frente do Rogério. Clima de decisão no sentido de que os 2 times ficam ali se estudando, há uma ansiedade, há um frio. Se há um friozinho na barriga em todo jogo, nesse aqui há um frio a cobertor mesmo na barriga dos São Paulinos. E com o decorrer da partida, essa ansiedade vai diminuindo. Até você entrar no jogo, aí leva 5, 10 minutos, depois você passa a viver o jogo normalmente. Vai para a cobrança de falta o time do São Paulo, é uma arma fortíssima do São Paulo. Jorge Wagner vai para a cobrança. Já saíram 11 passes do Jorge Wagner que viraram gols do São Paulo no campeonato. Só o Arouca ali na frente. 4 jogadores do São Paulo dentro da área e o Hugo na meia-lua esperando um possível rebote. Partiu Jorge Wagner. Atenção para a linha do impedimento. Jogou a bola em cima do Fernando Henrique. A sobra, o juiz já parou, marcou falta contra o São Paulo. O empurrão foi muito nítido. O árbitro estava em cima e marcou. Olha só, com as 2 mãos, o André empurrou e o juiz marcou.
Botafogo e Figueirense, Inter e Cruzeiro, Vitória e Palmeiras, Coritiba e Vasco, Náutico e Atlético Paranaense, Atlético e Santos e este São Paulo e Fluminense. Jogos 0 a 0. Ipatinga tá ganhando do Grêmio, Flamengo tá ganhando do Goiás e o Sport tá ganhando da Portuguesa, 1 a 0. É a penúltima rodada do Brasileirão 2008. Título pode ser decidido, vaga da Libertadores ainda não. Rebaixamento, tudo em jogo nesse final de ano, no final do Brasileirão. Wellington Monteiro tentou a jogada, Jorge Wagner recupera, trabalha com o Jean. De novo Jorge Wagner, um tapinha nela pro Borges. Segurou, vem o Fabinho, usa o corpo Borges, protege bem. Tocou no meio, onde está menos congestionado. Joilson pro Hernanes. Ele chega pro ataque, o torcedor do São Paulo sobe nas arquibancadas do Morumbi. Hernanes trabalhou de pé esquerdo, tentou o passe pro Borges, a posição é normal, matou no peito, bateu pra fora. Sem impedimento. Matou. De pé direito na caída, deu um tapa com a chapa do pé, acabou errando o alvo. Não tinha impedimento, né, Arnaldo? Não tinha não, no momento do passe o Borges tinha um zagueiro e um goleiro à sua frente. Jogada legal. E o curioso, Caio, é que apesar das jogadas, da marcação intensa, quando os times chegaram, o Washington na cara do Rogério, agora o Borges na cara do Fernando Henrique. É uma bela bola metida pelo Hernanes. Eu acho que o Borges não acreditou que estava em condição legal. Tinha o Dagoberto melhor posicionado na entrada da área e tinha o voleio, a oportunidade de dar de voleio e pegar um pouco mais firme na bola. Muricy definiu esse erro do Borges em uma palavra aqui para o banco de reservas: ansiedade. Ele depois fez aquela cara de que sentiu o erro, não havia impedimento. Boa bola do Hugo lá na direita para Joilson. O Hernanes passou, o Joilson tocou, tentou o calcanhar do Dagoberto. O Dagoberto estava impedido. Não o Hernanes que passava, o Dagoberto, ó, como marcou o Alessandro de Matos. Já são quase 11. Os gols vão saindo. O Grêmio já empatou. Alívio para o torcedor tricolor. Os tricolores, olha o gol aí, ó. Foi o Marcel que fez o gol de cabeça, a bola cruzada. O centroavante Marcel fez o gol da equipe do Grêmio. Tudo igual em Ipatinga. Depois a gente vai mostrar o gol com mais calma, com mais tranquilidade. E você vai ver direitinho como foi o gol do Grêmio contra o Ipatinga. Tá 1 a 1. Aqui tem falta para o time do Fluminense. Conca jogou a bola dentro da área perigosa. André Dias alivia atrás, mas não evita o escanteio. Olha aí o cruzamento que vem da esquerda para o time do Grêmio e o gol do Marcel, o gol de empate. O Pablo fez 1 a 0 para o Ipatinga no comecinho do jogo. O Grêmio já empatou com o Marcel, tá tudo igual. Os dois empates também dão o título ao São Paulo. Para o São Paulo não ser campeão hoje, o Grêmio precisa ganhar e o São Paulo perder. Empatar. Se o São Paulo empatar e o Grêmio ganhar, o campeonato não se define. Cruzamento do Conca. Tirou o Jorge Wagner. Cai a bola no Joilson. Trabalha com o Borges. Foi falta em cima do Borges. Falta no meio do campo. E vai pintar o primeiro amarelo para Fabinho, Arnaldo. Foi justo olha só, ele agarra e dá uma gravata no Borges, o Fabinho, e toma o primeiro cartão do jogo. O perigo, e pode acontecer, que o Fabinho é um jogador que dá muito combate. E se fizer um segundo na falta, pode ser expulso. Está jogando o time do São Paulo, bola com o Jean. Ameaçou o lançamento, preferiu começar atrás. Pintou bolinha na tela, a Portuguesa empata o jogo com o Edno. Portuguesa 1, Sport 1. Você percebeu que o show do intervalo vai ser um show de gols em rodada espetacular do Brasileirão 2008. Sai mais um gol no campeonato. O Internacional abre o placar contra o Cruzeiro. Agora o Cruzeiro está saindo da zona da Libertadores. 1 a 0 para o Internacional em Porto Alegre. São Paulo está jogando com o Joilson, foi muito forte o passe. Globo, a gente se vê por aqui. Antártica. Tem Antártica? Então é boa. Olha a bola lançada outra vez para o lado direito. É por ali que está tentando se criar o Arouca. Sai na marcação dele o André. Arouca gira, André dá duro. Vem também o Hugo. Conca na ajuda. Hugo dividiu firme e ganhou pelo time do São Paulo. Hugo toca a bola para o Dagoberto. Dagoberto tenta a arrancada. Vai para o lance individual. Passou
O Wellington bateu na bola e foi para fora. Gol em Curitiba. O Vasco da Gama faz 1-0. Curitiba. Resultado fundamental para o Vasco. O campeonato, a rodada começou com Ipatinga, Portuguesa, Vasco e Figueirense nas últimas posições. É briga pelo título entre São Paulo e Grêmio. Luta pela Libertadores. Além dos dois, o São Paulo já está com Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Para escapar do rebaixamento pela Sul-Americana. A gente tá ligado em tudo. Borges tentou a jogada, ficou no chão, o juiz não deu falta. Pega o rebate o São Paulo com Jean. Hernanes vai arriscar o chute. Não pegou bem na bola. Sobrou pro Borges, girou! Fernando Henrique! Sensacional o goleiro! O Borges se antecipou, ganhou. Fernando Henrique foi buscar. Para aumentar o clima no Morumbi. Grande defesa do Fernando Henrique. E o Borges agora foi lá arrumar a jogada. Cruzamento do Dagoberto, bola para a área, tentou desvio. Borges de novo. O Borges, o que cresceu, fez um grande ano. É o artilheiro do São Paulo com 24 gols, então faz um grande ano. Mas nos últimos jogos, Caio, tá jogando muita bola. É um jogador que não é tão alto, não é tão forte, mas tem muita presença de área. E nessa reta final do Campeonato Brasileiro, nesse final do meio para o fim do segundo turno, é um jogador fundamental para o Muricy. E o Luiz Alberto agora e o Washington andaram se estranhando ali por causa dessa marcação na defesa do Fluminense. Quase vão para a briga. Já passamos dos 15 minutos, 0-0 no estádio do Morumbi. O Grêmio está empatando com o Ipatinga. 1-1. Com os dois resultados, o título está garantido para o São Paulo. O tricampeonato está garantido para o São Paulo. Porque os dois times estão somando 1 ponto. A diferença vai continuar com 5 a favor do São Paulo. E falta uma rodada. Grêmio e Atlético, Goiás e São Paulo. Então, 2 resultados iguais. Vitória ou derrota ou empate dos dois, Grêmio e São Paulo, acaba o campeonato. O juiz está marcando falta do Maicon. Puxou a camisa do Miranda. Aí o Bandeira ajuda. Foi o Roberto Braz. Metida pelo Jorge Wagner. Grande bola. Virou completamente o jogo. Lá na direita, Joilson. Vem buscar Dagoberto. Encarou a marcação. Tocou no Hernanes. O Jorge Wagner pediu na esquerda. Dagoberto e Hernanes preferem o jogo curto. Hernanes trouxe para o pé esquerdo. Errou o passe, brigou por ela. Conseguiu ficar com a bola. Tocou para o Dagoberto. Nas costas do Dagoberto, a defesa do Fluminense. Tirou com o Wellington. Completa o trabalho Arouca. Vem Júnior César. Joga no meio para o Fabinho. Depois do começo bom do Fluminense, o São Paulo manda no jogo, Caio? Ainda não? Não, melhorou bastante. O Hernanes, que é um jogador fundamental para a equipe, começou a participar um pouco mais das jogadas ofensivas. Acho que aquela ansiedade inicial, agora o São Paulo já voltou ao normal. Flamengo está ganhando do Goiás, o Cruzeiro está perdendo do Internacional, o Palmeiras está empatando com o Vitória e o Grêmio com o Ipatinga. Daqui a pouco você vai ver como é que estão os 6 primeiros colocados do campeonato e os 6 últimos também com os resultados da rodada. Vem o São Paulo com o Joilson. Toca para Hugo. O Hernanes está pelo meio. Hugo tenta escapar do Romeu. Chega também o Júnior César. Os dois cercam o Hugo. Tentou passar no meio dos dois. Ganhou. Nada. Bateu no Hugo. É tiro de meta. Os 6 primeiros colocados, ó. Do jeito que está a rodada, o São Paulo vai garantindo o tri. 72 pontos a 67. Flamengo e Palmeiras completam o grupo da Libertadores. Nesse instante, com a derrota, o Cruzeiro fica em 5º, o Internacional sobe para 6º, mas sem condição de brigar por Libertadores. O Cruzeiro fica fora nesse instante. Lá embaixo, Ipatinga, Portuguesa, Figueirense e Vasco. Não muda nada. Mas como Atlético e Náutico estão empatando, os de baixo encostam. Aqui no Morumbi, Arouca vai, tocou bola para o Washington, ficou na cara do Rogério. Sensacional, Rodrigo! O bote perfeito do Rodrigo evitou o gol do Fluminense. Que recuperação de bola do Rodrigo. Jogador que acreditou até o final, mas eu volto a dizer, tem que corrigir o posicionamento em cima do Arouca, que é o jogador que tem criado todas as chances da equipe do Fluminense. E o bote do Rodrigo, hein? Saiu de trás, foi buscar e tocou limpo na bola. Arouca criou de novo
O Washington tem sido um terror para o São Paulo esse ano e ia ficar na cara do Rogério. O Fluminense está jogando com o Luiz Alberto. César, já são quase 19 minutos. Romeu. Encostou o Maicon. Perdeu a bola. Joilson também se complicou, tropeçou, ficou sem ela. O Fluminense recomeça com Júnior César e Conca. O Júnior prefere trabalhar atrás com o Thiago. Cabeça erguida, sem marcação. Fabinho, São Paulo recua, fica tocando. E o jogo deve estar mostrando uma dificuldade que o Rogério Ceni já esperava por ela. Ele disse o seguinte: São Paulo não pode perder a oportunidade de decidir em casa com o apoio da torcida. Mas o jogo vai ser difícil. O Fluminense é tão bom que chega a ter um jogador na seleção brasileira, o que é raro nos clubes do Brasil. Que é o Thiago Silva, o zagueiro. A torcida do São Paulo faz festa. O René Simões já dirigiu o Fluminense em 8 partidas. Conseguiu 5 vitórias, 1 empate e perdeu 2. Quer dizer, o René, que aí está, tem um aproveitamento de 67% dos pontos. Quer dizer, melhorou muito. O Fluminense saiu de penúltimo lugar. Ele só perde para o Muricy, Kleber, depois que ele chegou no Fluminense em rendimento. Saiu de penúltimo lugar para 13º colocado. Claro que é pouco, né? O Muricy... Não, eu digo ele, sim, sim, René. Os números do René com relação aos poucos jogos. Exatamente. Claro. 7 jogos, 8 agora. 9 com esse. Isso, então. Mas foi fundamental para a recuperação do Fluminense. Falta em cima do Fabinho. E exatamente por essa recuperação, Kleber, o Fluminense faz questão de afirmar que não veio aqui passear. Veio sim para ganhar, no mínimo, esse ponto que matematicamente o libera do risco do rebaixamento. E quer ganhar sim o jogo, até porque criou-se aquela rivalidade durante a disputa da Libertadores que o Fluminense levou a melhor. Ficou 25 rodadas na zona do rebaixamento do Fluminense. Agora está em 13º. Falando em zona do rebaixamento, olha que resultado importante, ó. O Atlético Paranaense abre o placar contra o Náutico no Recife. Vem embora o time do Fluminense pela esquerda. Júnior César tentou o drible. Conseguiu o cruzamento. O André estava ligado dentro da área. Jorge Wagner sai para o contra-ataque o time do São Paulo. Bela bola do Hernanes. Jorge Wagner pela direita. O Borges pela esquerda. O Dagoberto. Chega o Hernanes. Ele tentou o passe para o Dagoberto. Forçou demais o contra-ataque. Talvez precisasse ser trabalhado mais precisamente e não numa tentativa. A tentativa foi boa, e estava impedido o Borges, né, irmão? O bandeirinha não levantou para o goleiro. Economizou. Levantou, mas o juiz não apitou. Economizou o juiz. Mas ele tinha o Hernanes chegando para fazer uma situação de 4 contra 3. Se ele segura um pouquinho e espera a chegada do Hernanes, talvez ele tivesse um pouco mais de opção na hora do passe. E é o seguinte, agora o campeonato não está acabando. O Grêmio acaba de virar o jogo. 2-1 para o time do Grêmio. 2-1 para o Grêmio. Agora é diferente, né? O Grêmio está indo a 69, o São Paulo a 72. Ficam 3 pontos de vantagem. Se o Grêmio ganhar do Atlético e o São Paulo perder do Goiás, aí dará o título ao Grêmio. O gol foi marcado pelo zagueiro Jean. Lembra do Jean, que foi revelado aqui pelo São Paulo? Ele fez esse gol. 2-1 para o time do Grêmio. Agora o São Paulo precisa vencer para ser campeão hoje. Fernando Henrique demora para a reposição de bola. Nós vamos chegando à metade do primeiro tempo nessa rodada sensacional do campeonato. E o René Simões pede a todo instante para o Michael vir bem para a extremidade do campo, do lado direito do ataque do Fluminense, para poder levar o Miranda junto com ele e abrir espaço, já que por ali, como o Caio disse, o Fluminense vai criando suas melhores oportunidades. E uma outra mudança na rodada, hein, lá embaixo agora, com a vitória parcial do Vasco e a derrota do Náutico, o Náutico entra na zona do rebaixamento e o Vasco sai, pelo número de vitórias. Borges tentou o passe, a bola escapou do Joilson, chega no Jean. Em cima dele, o Arouca. A bola vem atrás para o Jorge Wagner, que sai de repente aqui da esquerda, vai lá para a meia para trabalhar. É o São Paulo tentando confundir a marcação do Fluminense, criar a opção para entrar na zaga tricolor carioca. Jean com o Hernanes. Outra vez o Jean, dupla de volantes que tem uma grande responsabilidade pela melhora do time do São Paulo. Agora a falta cometida pelo Joilson. Globo, a gente se vê por aqui. Vivo, fique mais próximo, falando 10 vezes mais.
O jogo está parado para o jogador do Fluminense, o Júnior César, amarrar a chuteira. Ó, com a vitória agora do Grêmio, o Grêmio encosta, né? O campeonato fica com 3 pontos só de vantagem. Por isso que o São Paulo precisa ganhar. Flamengo e Palmeiras na Libertadores, o Cruzeiro segue fora. Lá embaixo, o Náutico saiu, entrou na zona do rebaixamento e o Vasco saiu. 11 vitórias o Vasco, 10 o Náutico. Náutico, Figueirense, Portuguesa e Ipatinga são agora os 4 últimos colocados. Náutico está perdendo do Atlético Paranaense no Recife. O Vasco está ganhando do Coritiba em Curitiba. Foi falta do Miranda em cima do Maicon. O jogo está quente, está pegado, Arnaldo, mas bem disputado, né? E o Weber está muito bem. Está correndo muito, está pitando com vontade, com gana. Isso aqui é importante. Nesse lance aí houve um puxão fora do lance. E o assistente levantou e confirmou. Você falou que não gosta que o assistente ajude, às vezes é bom, né? Às vezes, nem sempre. Dessa vez foi bom? Dessa vez foi bom. Vai para a cobrança de falta o time do Fluminense. Conca na bola. Foi o Roberto Bratz. O Bandeira que acompanha no primeiro tempo o ataque do Fluminense que ajudou o Weber. Vai para a cobrança Conca. Movimentação dentro da área do Rogério. Lá vai ela, venenosa! Cabeçada na trave do Luiz Alberto. As defesas estão menos firmes do que normalmente são. Posição normal do Luiz Alberto e a cabeçada explode na trave. Essa cobrança de falta que o faz que vai e não vai, confunde linha de impedimento e estava normal. A impressão que no momento do passe estava na mesma linha. Agora falta perigosa ali, ó. É, falta do André e o jogo vai mudando de jeito. De repente o Fluminense cresce, aperta, acerta uma bola na trave. Tem uma falta perigosa lá no bico da área. 0-0 no placar do Morumbi. No Maracanã, o Flamengo faz 2-0. Vai confirmando aí o Flamengo sua vitória contra o Goiás. Show do intervalo, vai ter muito gol para você curtir. Já saíram 9 na rodada. Vai para a cobrança de falta. Olha o torcedor do Fluminense. Não vem em grande número, mas tá vendo o time encarar o principal candidato ao título brasileiro de 2008 na boa. Conca e o Washington. Vai para a cobrança. Conca jogou a bola dentro da área, bateu forte demais. Parou o jogo e está marcando impedimento, me parece, do ataque do Fluminense. O Romeu correu atrás da bola e está em posição irregular. No momento que ele bate na bola, o Romeu, que está aqui na ponta direita, volta para pegar a bola e ele levanta corretamente. São 10 gols, né? 10 gols na rodada em 10 jogos que estão sendo disputados. Tudo para você conferir no show do intervalo. Cruzeiro está perdendo do Internacional, sai da zona da Libertadores. O Palmeiras está empatando, jogo difícil contra o Vitória. São Paulo e Fluminense 0-0, vai embora Arouca. Sempre Arouca, perigoso Arouca, tocou no Washington, girou, faz o passe, foi muito forte para o Maicon, ele corre e não evita a saída. Globo, a gente se vê por aqui. Voyage, mais que um sedã, um Volkswagen. Mais uma movimentação de placar na rodada do campeonato. A Portuguesa vira o jogo para cima do Sport. Portuguesa 2-1. Portuguesa 2-1. Não tira a Portuguesa da zona do rebaixamento, porque ela vai chegando a 10 vitórias e 40 pontos. O Grêmio faz o terceiro. 3-1 para o Grêmio contra o Ipatinga. Era evidentemente, né, Caio, pela posição no campeonato, um jogo mais fácil do Grêmio do que esse do São Paulo. Pela qualidade do adversário. O Fluminense é muito superior à equipe do Ipatinga. A própria classificação mostra isso. Agora o São Paulo tem que desligar um pouquinho, não se preocupar com o que acontece lá em Minas. Tem que fazer a sua parte porque tem um adversário que vem jogando muito bem até aqui. O Grêmio fez o terceiro gol em Ipatinga, 3-1. A Portuguesa virou o jogo no Canindé, 2-1. Pois não. Não, desculpa, mais 12 gols e chegaremos ao milésimo, né, cara? É, a rodada já chega a 12, né? Faltavam 24. Exatamente, se 24 gols foram marcados na rodada,
chegaremos ao 10º gol do Campeonato Brasileiro. Então, metade do caminho foi cumprido. Será que sai mais 12? E o 10º gol do Campeonato 2008 sai neste domingo? Porque a média sempre foi acima disso. Apenas uma rodada que teve 16 gols. Vamos ver o gol do Grêmio. O terceiro gol do Grêmio foi marcado pelo Marcel. Outro gol do Marcel. O Ipatinga só assustou no começo. Aí o Marcel chegando antes do goleiro e fazendo o gol. O Ipatinga que inclusive está desfalcado. Muita gente fora do time do Ipatinga. O time do Grêmio vai fazendo o que precisa. Ganha o jogo. O São Paulo empata aqui. Mantém a última rodada como decisiva. Do jeito que está o campeonato nesse instante. Miranda trabalha com Jorge Wagner. Defesa do Fluminense grita, um grita com o outro, chama a atenção, Joilson veio pelo meio, tocou na direita, olha o apoio do Rodrigo, meteu bola para dentro da área, Fernando Henrique. Agora tá um jogo, tá bom jogo, agradável jogo, mas assim, ninguém manda na partida, as defesas parecem mais nervosas que os ataques, Caio. É essa a sensação que eu passo também. Kleber, quando você tem um jogo decisivo, normalmente é um jogo truncado de poucas oportunidades. Não é isso que nós estamos vendo hoje. Os dois ataques, os dois meios de campo criando situações de gol, levando a superioridade sobre a defesa adversária. E o São Paulo tenta chegar. Borges, depois da trombada que levou o Jean do Wellington Monteiro, Dagoberto, virou, ficou de frente, tentou decidir sozinho, Thiago Silva, vai bem Thiago Silva. Não é à toa que é considerado um dos melhores zagueiros brasileiros, somando aí os que estão aqui e os que estão fora, protegeu e tocou para longe da área. São Paulo já cobrou o arremesso, Jorge Wagner, a bola explodiu no Hernanes, mas o Hernanes teve habilidade para dominar, faz o trabalho, joga com o Jorge Wagner, briga o Hernanes, ou disputa o Hernanes junto com o Kleber Pereira e o Alex, o título de melhor jogador do Brasileirão em 2008. Foi falta em cima do Thiago. Marcou Eber Roberto Lopes. A falta em cima do zagueiro Thiago Silva, do time do Fluminense. 31 minutos. O Fernando Henrique agora toma uma dura um pouco mais forte, porque ele está fazendo uma onda monstruosa. Essa onda que você está dizendo é cera. Aqui do lado direito o Wellington Monteiro demorou um tempão para cobrar o lateral. O empate deve ser bom negócio para o Fluminense, né, Cleber? Matematicamente afasta o Fluminense de qualquer possibilidade de rebaixamento, né? Tem 43, está indo a 44. Conca trabalha com o Fabinho. Fabinho gira, faz a jogada. Toca um pouco mais atrás para o Luiz Alberto. Luiz Alberto trabalha com o Júnior César. Chega firme, chega bem na marcação o Hernanes. Outro gol na rodada. O Flamengo faz 3-0. Flamengo faz 3-0. Olha o Flamengo aí, ó, fazendo direitinho o seu trabalho em casa. Show do intervalo, já vai ter então 13, né, Mauro? Você que está contando regressivamente aí, né? É, exatamente. Já faltam só 11 para o 10º gol do Campeonato Brasileiro de 2008. São Paulo vai embora pela direita com o Hernanes. Chegou firme e na bola o Júnior César. Esse carrinho pode, Arnaldo? Pode, porque ele prensa a bola. Ele não vai na perna do jogador, ele prensa a bola e o jogador se desequilibra porque é da bola prensada. E nem é um carrinho, né? É um bote lateral ali muito bem dado. Vem embora o time do Fluminense com Arouca. Arouca trabalhou com o Washington, bola boa. Sai na marcação dele o André. O Washington protegeu. O André não deu espaço e conseguiu fazer a jogada. Aí o São Paulo parece que deu as costas para o André Dias, ele reclamou e dificultou a saída de bola. Na sequência o Hugo perdeu. O Dagoberto aqui embaixo no vídeo está pedindo para a torcida gritar a favor. A torcida deu uma reclamadinha que o São Paulo foi meio lento na escapada. Fabinho. Aí a torcida agora grita para o Dagoberto. Cuidado com o Wellington Monteiro. Ele foi atrás, tocou no Maicon. Vem embora o Miranda. O último toque foi do São Paulino. É bola para o Fluminense. Esse ano, 3-1 para o Fluminense no Campeonato Brasileiro, com 3 gols do Washington lá no Rio e aqueles 2 jogos da Libertadores, né? 1-0 para o São Paulo aqui com o gol do Adriano e 3-1 para o Fluminense lá. Um gol do Dodô e 2 do Washington. Quer dizer, o São Paulo perdeu 2 e ganhou 1 do Fluminense esse ano.
Uma das disputas custou ao São Paulo a caminhada na Libertadores. O Fluminense chegou à final e perdeu da LDU do Equador a decisão. Tem escanteio com o Conca. Lá vai ela para dentro da área. Hugo conseguiu o Romeu pegar o rebote. Bola com o Thiago. Thiago joga na direita. Conca domina. Vem o time do Fluminense. Lá dentro da área estão Luiz Alberto e o Washington. Conca tentou. O Jorge Wagner não deixou. Chega o Joilson para afastar. A bola ainda é do Fluminense com o Fabinho. De novo o Joilson. O Goiás diminui lá no Rio. 3-1. 3 para o Flamengo, 1 para o Goiás. Olha o Joilson vindo brigar, tirando espaço. É uma partida disputada, brigada, com os dois times 100% entregues ao jogo, mas bem jogada. Pelo menos no ritmo, bem jogada e com chances de gol. Agora o Wellington Monteiro errou completamente o cruzamento, deu a bola de presente para o Joilson. Aí a torcida do São Paulo quer velocidade. Passou lá na direita Rodrigo. Perdeu essa velocidade o ataque. A defesa do Fluminense se recompôs mais rápida do que o ataque São Paulino. Então vai tocando bola. Hugo. De novo Rodrigo. O Joilson abriu. Rodrigo tenta o lance individual. Faz o cruzamento. Bola direto para o Fernando Henrique. Globo. A gente se vê por aqui. Casas Bahia. Facilitando ainda mais sua vida. Olha o time do São Paulo chegando com o Miranda. Tocou boa bola para o Dagoberto. Tentou bater pro gol. Alguém pode dizer, podia ter cruzado, mas essa bola é bola meio difícil de cruzar. Tentou bater pro gol. Se cruza, talvez cair sentado, né, cara? A verdade, ele pegou mal na bola, né? Você vê que ele tenta o arremate de forma correta. O certo era no canto oposto, porque mesmo que saísse torto, você dá a possibilidade do Borges completar a jogada. Mas acabou pegando mal na bola e jogando para fora. A torcida do São Paulo atende aos pedidos de Dagoberto, volta a gritar aqui no estado do Morumbi. Quer dizer, fica quietinha, ela não ficou momento nenhum, não é? Volta agora a participar mais do jogo. Jean conseguiu fazer o corte no primeiro lance do Fabinho. Fluminense pega a sobra com o Romeu. O Washington veio firme em cima dele e tomou o Rodrigo. Borges, Hugo. Boa bola na direita para o Dagoberto. Já saiu para cima dele o Thiago. Thiago acabou na marcação firme, obrigando o Dagoberto a um toque de primeira. Foi bem o Fernando Henrique. Melhor ainda o Thiago. Olha que bolão do Maicon. Botou na frente, chegou o André. A sensação que se tem é que é um jogo com pouco tempo de bola parada. Vamos indo para 37 minutos, com 61% do tempo com bola rolando e só 39% do tempo de jogo com bola parada. E nem é por causa do estilo de arbitragem, né, senhor Arnaldo? Porque os jogadores querem jogar bola, isso que é importante. Olha o Hugo, tocou a bola lá na direita, chega Joilson, encarou o Júnior César, faz o cruzamento, cabeçada do Hugo para fora. Linha de fundo, tiro de meta, quase deu pro Hugo. A cada chance de gol, o torcedor do São Paulo. Já foram 7 finalizações do São Paulo e 3 do Fluminense. A cada chance de gol, o torcedor do São Paulo respira um pouquinho o ar de título. Neste momento, o campeonato não está decidido. O Grêmio está encostando, ficando 3 pontos atrás do São Paulo. Se o Grêmio fica 3 pontos atrás, o São Paulo precisa de 1 ponto contra o Goiás lá em Brasília. Porque o Grêmio, se ganhar o jogo do Atlético e o São Paulo perder do Goiás, aí, se o São Paulo perde do Goiás e o Grêmio ganha da equipe do Atlético, eles empatam em número de pontos e o Grêmio ganharia o campeonato no número de vitórias. Será possível? 17 faltas no jogo. Essa foi uma trombada. Ficou no chão o Washington. Tempo para um refresco do Wellington Monteiro. Orientações do René Simões. E tempo também para a gente atender ao amigo ligado no Futebol da Globo, que navega pela internet e quer saber do Muricy Ramalho. Qual é a diferença dele para os outros técnicos? O que ele tem de diferente? O João Paulo lá de Goiânia faz a pergunta. Você tem na ponta da língua, Caio? Ou é uma lista? São algumas características, algumas qualidades. Eu acho que o Muricy consegue extrair o máximo de cada jogador, mas a principal característica, o principal elogio que eu faço ao Muricy é dele saber exatamente pontuar o momento no campeonato.
ele não deixa que ninguém se deslumbre, ele sabe contornar crises internas dentro do vestiário, não deixe que esses problemas saiam para a imprensa, saiam para o torcedor, ou seja, é um grande xerifão, é aquele tipo de treinador que é gostoso de conviver, mas sabe puxar a orelha na hora que tem que puxar. 215 jogos desde que voltou ao São Paulo. 215, 323 no total. Faz aniversário hoje o seu Muricy Ramalho, 53 anos. Agora não está comemorando nada. Esse grito ao fundo foi dele. Olha o time do São Paulo tentando chegar com o Borges. O Fluminense toma, Arouca tenta puxar contra-ataque. Bota na frente o Arouca. Abre pela direita o Maicon. Arouca vai meter para o Maicon. Chega primeiro o Rogério. E olha a vida do Flamengo se complicando no Rio. O segundo gol do Goiás. 3 para o Flamengo, 2 para o Goiás. Estava 3-0 para o Flamengo. Vai buscar o Goiás. Nesse instante, engrossa o jogo. Show do intervalo vai mostrar para você os gols dessa penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O Muricy Ramalho já está aqui falando bastante, com a respiração um pouco ofegante. Ele disse essa semana que adora dormir até mais tarde, mas em dias de jogo como hoje, assim, ele acorda cedo para caminhar, porque vive preocupado com o coração. Jogo de fortes emoções, né, cara? Sempre. Vai trabalhar, agora foi falta. O juiz para o jogo, marca a falta no meio do campo. Falta que favorece a equipe do Fluminense. O Muricy Ramalho pode entrar para a história. Torcedora do São Paulo, essa tá fortes emoções mesmo. O Muricy Ramalho pode entrar para a história também como tricampeão. E só um técnico foi tricampeão. No sentido real do tricampeonato, né? 3 títulos consecutivos. Lá nos anos 70, em 75 e em 76 com o Internacional. E em 77 com este São Paulo, o primeiro título do São Paulo, Rubens Minelli conquistou o tricampeonato brasileiro. O Enio Andrade também tem 3, o Vanderlei Luxemburgo tem 5, mas 3 seguidos, só o Minelli. Se o São Paulo for campeão esse ano, o Muricy fará a dupla com o Rubens Minelli. Dagoberto mata bonito a bola no peito. Encara o Wellington Monteiro, fez o cruzamento. Thiago Silva foi lá em cima. Outra vez. Jean. Toca na direita. Rodrigo. Olha o Jorge Wagner, devolveu para o Rodrigo de pé esquerdo, bateu para fora. Os 2 zagueiros do São Paulo, o Rodrigo é a 3ª ou 4ª vez e o Miranda chegou uma. É jeito de sair da marcação do Fluminense, Caio? É o homem surpresa, é um jeito de furar a marcação do adversário. O Rodrigo tem essa qualidade, é um jogador que finaliza bem, bate muito forte de fora da área. Quando tiver chance tem que se apresentar à frente, sim. 42 minutos, 0-0 no Morumbi. 3-1 para o Grêmio contra o Ipatinga lá em Minas. O Flamengo estava metendo 3-0, o Goiás engrossou, está 3-2. O Cruzeiro está perdendo do Internacional. Palmeiras e Vitória estão empatando. Atrações do show do intervalo, gols, lances, tudo para você conferir. A briga pelo título, pela Libertadores, pela Copa Sul-Americana, para fugir do rebaixamento. Nesse momento, Ipatinga, Portuguesa, Figueirense e Náutico estão na zona do rebaixamento. O Vasco está saindo, vai ganhando do Coritiba. Você não perde por esperar o show do intervalo. Foi bem na marcação ali o Jean. Outra partida muito bem jogada por essa grata revelação do São Paulo, 22 anos de idade. Parece tarde a revelação, né? Diz o Muricy que estava ali encostado. O Muricy trouxe para o time principal do São Paulo. E está entre os candidatos à revelação do campeonato, né? Ele, o Marquinhos do Vitória e o Keirson do Coritiba. Vai para o arremesso lateral Júnior César. Boa bola para o Conca. Chega rasgando o André. Na briga do Luiz Alberto com o Borges, Luiz Alberto ganhou uma. Na briga do Luiz Alberto com o Dagoberto, Luiz Alberto ganhou a segunda. Toca a bola para o Wellington Monteiro. Jogou a bola nas costas do Dagoberto. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú, investimentos feitos para você. Invista já.
Está jogando o time do Fluminense com o Luiz Alberto. Boa bola para o Washington. Posição normal. Não foi bom o domínio do Washington. São Paulo tem uma vantagem contra o Fluminense em campeonatos brasileiros, que é uma vantagem assim quase inimaginável em se tratando de times tão poderosos. São 22 vitórias do São Paulo, só 8 do Fluminense e outros 8 empates. Vantagem monstruosa. No total de confrontos também, 46 vitórias do São Paulo, 34 do Fluminense e 16 empates. Não é muito comum essa vantagem nos confrontos. Apesar dessa vitória aí do Grêmio, parcial até agora, não é de se esperar desespero do São Paulo no segundo tempo. O time comentou muito essa semana como o campeonato muda em questão de minutos. No intervalo do jogo, domingo passado, Vasco e São Paulo empatando, o Grêmio ganhando. O São Paulo estava em segundo lugar, o Grêmio era primeiro colocado. Terminou a rodada com 5 pontos de vantagem. É verdade. Muita diferença. Mais um minuto aqui. Vamos até os 46, o jogo já está chegando a 45. Olha o Arouca. Tentou a jogada, fez o passe. Jorge Wagner jogou para dentro da própria área. Estava ligado o André Dias. Dagoberto e Fabinho. Foi o que deu para arrumar. O Dagoberto jogou a bola lá para o campo de ataque. Aí chegou inteiro no lance o capitão do Fluminense, o Luiz Alberto. E faz a jogada com o Fernando Henrique. Bom primeiro tempo, né, Caio? Muito bom, muito técnico, né? Até esperava um jogo mais pegado do que foi nessa primeira etapa. Várias chances claras de gol. E a expectativa é que continue assim na segunda etapa. Até o juiz foi bem, Arnaldo. Que não é surpresa. Não é surpresa. Porque é um dos melhores árbitros do Campeonato Brasileiro. Foi só para te provocar. Eu sei, sempre provocando. Mas eu, como bom árbitro, tenho que aceitar provocações. Muito boa a arbitragem, não teve nenhum lance assim mais polêmico. Cartão amarelo apenas para o Fabinho. E ele apitando em cima, não está deixando nenhuma dúvida. E poucas faltas, né? 18 faltas no jogo. É aquilo que eu falei, os jogadores estão preocupados em jogar bola, o que é bom. Aí o São Paulo com o Joilson, chega o Romeu na marcação. E não é um jogo sem marcação, isso que é interessante. Agora, por exemplo, sai a falta do Júnior. Os dois times marcam, apertam, mas sem exageros. E os ataques estão ligeiros hoje. Agora chegou atrasado, como diz o Arnaldo César Coelho, o Júnior César, e fez a falta. Os jogos vão chegando aos seus intervalos. Aqui daqui a pouquinho, 46 minutos, também vai terminar o primeiro tempo. Já já, um show de gols no show do intervalo. Vai para a cobrança de falta o time do São Paulo. Jorge Wagner jogou lá dentro da área. Bem o Wellington Monteiro. Éber Roberto Lopes apita. Fim de primeiro tempo. Termina a primeira etapa no Morumbi. 0-0 Fluminense. Mauro Naves, Bruno Lohance. Com eles começa o show do intervalo. Vamos ouvir o Hernanes aqui. Como se esperava um jogo difícil, Hernanes. O que atrapalhou? Não, o Fluminense que não deixou a gente imprimir o nosso jogo, mas conseguimos algumas chances, eles também conseguiram, e agora é ter paciência no segundo tempo, colocar a bola no chão e ver se a gente consegue ficar mais com a bola, organizar mais, né, porque só batendo e voltando não dá. Bruno. Ouvir aqui o Arouca rapidinho, as chances foram criadas, né? O São Paulo também criou, o jogo tá aberto, Arouca. Isso é bom pro Fluminense? As duas equipes sabem jogar, né? Sai pro jogo, isso aí se torna um jogo bonito, né? As duas equipes atacando. E a oportunidade que tiver, vamos ter mais tranquilidade no segundo tempo para concluir em gol. Esse empate tá bom para vocês? Tá bom, mas a oportunidade que tiver, como eu falei, concluir em gol, oportunidade de sair com a grande vitória aqui. Obrigado ao Arouca, Kleber Machado. Primeiro tempo 0-0, a rodada começou faltando 24 gols para o 10º gol do Campeonato Brasileiro de 2008. Já saíram 15. Você vai ver todos eles no show do intervalo. Voltamos já, Globo, a gente se vê por aqui. Nós estamos de volta aqui ao Morumbi, daqui a pouquinho o segundo tempo, só agora está voltando o trio de arbitragem, ainda os dois times nos vestiários. Caio, um jogo com um ritmo de decisão, mas um pouco mais solto do que as partidas finais. Por quê? Porque as duas equipes, talvez o São Paulo tem uma característica, Kleber, de uma marcação muito forte e um contra-ataque, uma saída de contra-ataque muito rápido. O São Paulo entrou meio relaxado. Repara aí que tomou esse susto logo de cara nessa jogada do Arouca. Esse comecinho de jogo dava pro Washington fazer o gol, né? Ele passou um pouquinho da bola e aí acabou perdendo a passada. Eu digo assim que ele não teve o jogo fechado da decisão, porque as chances foram surgindo, essa do Borges, e essa de novo com ele, olha que defesa. Belíssima defesa do Fernando Henrique. Borges tem muita presença de área, né? Agora realmente não é normal. Num jogo decisivo, imagina-se uma marcação muito forte e poucas situações claras, como essa que o Washington desperdiçou agora. Pois e o time do São Paulo
e encontrou mesmo uma bola na trave do Luiz Alberto, encontrou um adversário que veio mais solto para o jogo e precisa do ponto, porque foge do rebaixamento. Essa foi uma grande chance do Hugo. Enfim, foi um bom primeiro tempo. A classificação do campeonato, o São Paulo está voltando, o Fluminense ainda não. Tem assim, ó, são 72, Grêmio 69. O campeonato não acaba, como você vê, os dois estão com 20 vitórias. Se o jogo terminar assim e o São Paulo perder do Goiás, o Grêmio ganhando o jogo do Atlético, o Grêmio é campeão pelo número de vitórias. Flamengo e Palmeiras estão chegando na Libertadores e o Cruzeiro ficando fora. Essa briga pela Libertadores vai até o final, né, Caio? Não tem muito jeito. Sem dúvida nenhuma. Até a última rodada a gente vai ter emoção, até porque nessa rodada algumas equipes que estão jogando fora de casa decidem ao lado do seu torcedor. Na verdade o Palmeiras vai jogar fora, tá jogando fora, vai jogar em casa. O Flamengo é que vai para fora de casa e o Cruzeiro em casa. Ó, Ipatinga, Figueirense, Portuguesa e Náutico. Quer dizer, o Náutico perdendo do Atlético tá com um prejuízo que depois pode não conseguir buscar. Enorme, porque pega o Santos na Vila Belmiro e o Santos também, dependendo do resultado de hoje, vai precisar pontuar. A grande rodada na ponta de baixo da tabela é a vitória do Vasco. A vitória do Vasco que vai saindo. A gente tá falando da próxima rodada, dá uma olhada na última rodada do campeonato, que é o que vai decidir tudo, do jeito que está. Sport e Curitiba, esses dois estão quase em ritmo de amistoso. Goiás e São Paulo. O São Paulo pode ir lá precisando de pelo menos um ponto. Fluminense e Ipatinga. O Ipatinga deve ir ao Rio pelo jeito que está rebaixado. Vasco e Vitória, também no Rio. O Vasco precisando dos pontos para sair da zona, ou para não voltar para a zona do rebaixamento. Figueirense Internacional, a mesma coisa para o Figueirense. Olha o jogo que a Portuguesa tem contra o Cruzeiro, que hoje está fora da zona da Libertadores pela derrota. Atlético e Flamengo. O Atlético está quase se livrando com a vitória, praticamente se livrando, né? Com a vitória. Santos e Náutico, Palmeiras e Botafogo, Grêmio e Atlético Mineiro. Deixar para a última rodada ninguém gosta, mas estou vendo que ninguém consegue mudar. O campeonato está muito equilibrado, seja pelo título, na disputa pela Libertadores, na permanência. Quer dizer, a gente vai ter emoção atrás de emoção, minuto a minuto, não é nem rodada após rodada. Pois é. Olha, o São Paulo está de volta, você viu ali o Carlinhos Neves, preparador físico, no meio do campo. O Fluminense continua nos vestiários. As partidas começam nos seus segundos tempos. O São Paulo está aqui de volta, então dessa vez, né, não dá para falar que é o time da casa que está atrasando o jogo. Mas o Fluminense está entrando e a arbitragem está muito boa do Heber Roberto Lopes. Um jogo decisivo, né? Ele está em cima, não está deixando dúvida em nenhuma marcação. Isso aqui é importante. De volta o São Paulo, de volta o Fluminense, parece sem movimentação de substituições, mas com as informações do Mauro Naves e do Bruno Lohance. O Fluminense acho que vai mudar. Mauro Naves. Não, o São Paulo é o mesmo e, em resumo, o Muricy achou que a equipe errou muitos passes porque está um pouco ansiosa. Ele tentou acalmar o time, mas é lógico, sem perder o foco, sem perder a concentração. Ele dizia aqui agora há pouco na entrevista também, não quer ninguém muito relaxado. O Fluminense vai mexer sim, o Tartá, número 17, vai para o jogo, no lugar do Maicon, número 11. Chegar para ele aqui, perguntar o que o René Simões pediu. O que o René Simões pediu, como é que ele avaliou esse primeiro tempo, Tartá? Foi um bom primeiro tempo aí, o time está trabalhando bem. Agora só falta a gente finalizar aí com mais qualidade as oportunidades que a gente está tendo. Aí então o Tartá 17 no lugar do 16, perdão, no lugar do Maicon número 11. O Tartá, ele tem a 17 sim, viu? Vamos só corrigir porque a numeração que o Fluminense forneceu, o Tartá tinha 16, mas a camisa que ele vai usar é a 17. Tartá número 17. Tartá tem só 19 anos de idade, revelado no próprio time do Fluminense. Tartá marcou 3 gols no Campeonato Brasileiro e vem para o jogo. É rápido que nem o Maicon, né, Caio? Tem a mesma velocidade, mas tem mais habilidade. E é um jogador que trabalha um pouco mais recuado. Eu acho que o Fluminense deve colocar o Washington como referência e o Tartá vindo com a bola dominada de trás. Vai começar o segundo tempo aqui no estádio do Morumbi. Os jogos já estão quase todos em andamento nos seus segundos tempos e vai começar o jogo aqui no estádio do Morumbi, com saída para o São Paulo. São Paulo precisa vencer para garantir o tricampeonato e o 6º título na história. O Fluminense precisa do pontinho para não ter mais problema com o rebaixamento. Heber Roberto Lopes acerta o relógio. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo.
Mais minutos decisivos no Brasileirão 2008. Hernanes toca a bola no campo de ataque para o Dagoberto. Ela escapou dele, não do Thiago Silva. Washington joga com o Arouca. Tartá abre lá pela direita. O Arouca prefere a jogada no meio com o Conca. Aí vem de trás o Wellington Monteiro. Fabinho. O jogo começa e a torcida do São Paulo canta e o Washington gira. Fica em condição do gol. Tentou o drible. André Dias foi lá embaixo. Não foi iludido pelo Washington. São Paulo tentou contra-ataque com o Hugo. Dagoberto. Já vai chegando o Jorge Wagner pelo meio. Dagoberto viu, tocou para ele, dominou de pé esquerdo, travado pelo Thiago. Tem um tempo de leitura da jogada do Thiago muito bom. A torcida do São Paulo reclama, isso aí é escanteio ou é tiro de meta, Arnaldo? Na regra não diz que estourada da defesa. Prensada na defesa não Nunca. existe? Isso é na futebol de VAR, no futebol de pelada. Mas ali houve uma bola meio prensada. E pela direção da bola foi o atacante que chutou para fora, portanto tiro de meta. Aí dominando o time do São Paulo na defesa. Rodrigo. Faz o lançamento para o Hernanes. Chegou, dominou o Hernanes. São dois em cima dele, Romeu e Luiz Alberto. O último toque foi do jogador do Fluminense. Arremesso lateral para a equipe do São Paulo. E o quarto, acho que eles estão conversando ali sobre a questão da camisa, né? Se é 16 ou se é 17. Quando o Fluminense soltou a numeração dos reservas, o Maurício era 17 e o Tartá 16. Entraram em campo com inversão. O Tartá 17 que está em campo e o Maurício 16. Embora o time do São Paulo com o Dagoberto. Olha para a área, faz o cruzamento, passou pelo Hugo. Na hora de assinar a súmula, assina o Tartá. Tem algum problema essa mudança, Arnaldo? Não, é só um aspecto administrativo, é só riscar o número e botar 17, querido. Não tem problema nenhum, é só um problema administrativo. Foi um equívoco mesmo, trocaram as camisas, Maurício 16, Tartá 17, não tem nenhum problema para arbitragem também. Claro, só como diz o Arnaldo, ele tinha um número, mas foi lá e assinou. Né? Só se ele assinou na frente do número errado, mas enfim, não chega a ser nenhuma crise no estádio do Morumbi. Entrou com a 17 aí o Tartá, chutando em cima do Miranda e ganhando escanteio para o time do Fluminense. É lá pelo lado direito, o time do Fluminense encara de igual para igual o jogo, encara de frente o São Paulo. São Paulo a 16 jogos sem perder. Sabe lá o que é isso? 16 rodadas sem perder. O time do Fluminense é que tem a possibilidade do gol. Vai para a cobrança do terceiro escanteio carioca aqui no Morumbi. São Paulo bateu só um no primeiro tempo. Conca, vem venenosa sempre a bola do Conca. Conseguiu fazer um desvio o Miranda. Se sair é arremesso lateral para o Fluminense. Não conseguiu chegar o Joilson. O Fluminense vem aí com 2 vitórias seguidas, né? Ganhou da Portuguesa no Rio e ganhou do Internacional lá em Porto Alegre. Aí o Júnior César para movimentação, tocou dentro da área para o Washington. No meio do caminho, o corte do Joilson dividiu firme Romeu. Fabinho. Lá pela direita o Conca, bola para ele, o argentino domina. Toca para a subida do Wellington Monteiro, de novo com o Conca, o organizador do time do Fluminense. Fabinho, Wellington. Boa movimentação do Tartá, recebeu, tocou para o Washington na cara do Rogério. Pega o rebote o time do Fluminense, a batida para o gol! Tartá do Fluminense! Começou com a boa movimentação do Tartá, meteu um golão para o Washington, dessa vez ele ganhou do Rodrigo, o Rogério pegou no rebote, Tartá para o fundo do gol. Tartá, camisa 17, o Fluminense sai na frente, encara de igual para igual e Tartá abre o sorriso e comemora. Tartá, a camisa dele é 17.
quarto gol no Campeonato Brasileiro. Abre o placar o Fluminense. O gol sai, a torcida do Fluminense comemora, a do São Paulo responde gritando. Mais pimenta no jogo, Caio. São Paulo começa o segundo tempo como havia iniciado a partida, de forma desligada, marcando a distância. E vem agora para tentar o gol de empate a defesa do Fluminense com o Wellington. Agora entra o lado psicológico. São Paulo sabe da importância do resultado, sabe que jogando em casa, ao lado do seu torcedor, até para deixar a diferença de pontos em relação ao Grêmio, precisa pontuar e precisa marcar um pouco mais em cima. São Paulo está marcando a distância e isso para um time leve, como é o caso do Fluminense, pode ser fatal, como foi nesse lance do Tatá. Porque com os resultados agora, a diferença cai para 2 pontos. Se o São Paulo perde o jogo aqui, o empate não basta contra o Goiás. Precisará vencer o Goiás. Porque a diferença, eu repito, cai para 2 pontos. E o time do Grêmio vai chegando às mesmas 20 vitórias. Então, aí já não teria mais decisão no número de vitórias. Vai ter que ser quer dizer, até terá, né? Se o São Paulo empata com o Goiás e o Grêmio ganha do Atlético, não adianta para o São Paulo. Olha o jeito que fica a partida do Morumbi. Então o São Paulo sabe que precisa do resultado. O Fluminense sai na frente 1-0. Dagoberto vem buscar, limpou, tocou. Romeu faz o corte, Conca. Vem o Júnior César. Conca. O Figueirense abre o placar no Rio contra o Botafogo. E devolve o Vasco para a zona do rebaixamento, né? Vai a 41 o Figueirense. Ipatinga, Portuguesa, Vasco e Náutico. Olha o São Paulo com o Hugo. Toca para o Dagoberto. Cruzamento foi muito forte do Dagoberto, bola para fora. Sentiu o gol o São Paulo, hein? Quer dizer, não é nem que sentiu o gol, né, Caio? No jogo inteiro, São Paulo e o Fluminense brigam de igual para igual. Com a bola no pé, o Fluminense não está melhor que o São Paulo? Está melhor porque tem jogadores mais técnicos no setor de meio de campo. O Arouca está fazendo um partidaço. O Tartá, nesse pouco tempo de segundo tempo, já mostrou que entrou muito bem. Agora, alguns jogadores do São Paulo precisam entrar um pouquinho mais no jogo. Dagoberto é um deles. O Cruzeiro acaba de perder um pênalti em Porto Alegre. Está 1-0 para o Internacional contra o Cruzeiro e o Cruzeiro perdeu um pênalti no Beira-Rio. Beira-Rio que quarta-feira vai ter a decisão da Copa Sul-Americana. Vai embora o time com o Dagoberto tocou e ganha escanteio. O Internacional ganhou do Estudiantes na Argentina por 1-0, joga por um empate. Decisão da Copa Sul-Americana, quarta-feira, no Beira-Rio, Internacional e Estudiantes. Pode ser o primeiro título para o futebol brasileiro na Copa Sul-Americana. Vai para a cobrança de escanteio o São Paulo. Jorge Wagner na bola, venenosa na pequena área. Cabeçada vai para fora, tiro de meta. Subiu o Hugo, subiu o Rodrigo. Cabeçada do Hugo para fora. O Grêmio confirma a goleada. 4-1 para o Grêmio. O zagueiro Léo marcou o quarto gol. Fernando Henrique continua fazendo cera. Gritou com ele do meio do campo o árbitro Heber Roberto Lopes. Foi falta do Washington. O time do Fluminense recupera a posse de bola. O São Paulo erra o passe na cobrança de falta. Recupera com o Jean. Bola do Jean, bem lançada. Corte feito pelo Luiz Alberto. Luiz Alberto bota na frente. Tocou para o Conca. Disparou o Júnior. Bola para ele. Lance perigoso para o time do São Paulo. Júnior César vai fazer o cruzamento. Passa a bola pelo Washington. Ele vai correr atrás. Dá para pegar? Não deu. O Vasco faz 2-0 em Curitiba com Leandro Amaral. Não está adiantando porque o Figueirense está ganhando da equipe do Botafogo. Veja aí o gol do Léo, o gol do Grêmio, o quarto gol do Grêmio. Ó, bola lançada para a área e o Léo ficou sozinho para fazer o gol. E esse é o gol marcado pelo Leandro Amaral. Foi um pênalti que o Leandro converteu. Você viu o pênalti, a trombada e o gol marcado pelo Leandro Amaral. 2-0 para o Vasco da Gama. Faltam 5 para o Mineiro. 5.
com todo o Figueirense, né, mano? Sim. Nada como alguém bom de matemática. E o Figueirense faz 2-0 no Botafogo. Vem embora o time dos Fluminense com Arouca. Botafogo perdendo do Figueirense por 2-0 no primeiro. Daqui a pouco a gente vai ver os 2 gols. A torcida do São Paulo que apressa o André. Dá o toque. E nesse momento, Kleber, o São Paulo não pode se desorganizar. As equipes que o Muricy dirige, e ele falava isso antes da partida, são equipes equilibradas. São Paulo tem um lado emocional, sim, tem um lado de nervosismo por estar precisando do resultado, mas tem uma equipe de alguns jogadores experientes que tem que pôr a bola no chão e passar tranquilidade para o gol sair naturalmente. E olha como é que está o torcedor do São Paulo já. Na base da angústia, porque o jogo não tá mole, não tá fácil. Vai pintar cartão amarelo pro Wellington Monteiro, Arnaldo. O Borges girou, você vai ver na repetição, o Wellington agarrou por trás. E a regra é clara, agarrou por trás, cartão amarelo. Veja na repetição. O Borges já botou o corpo na frente, disparou com boa vantagem e o Wellington Monteiro toma o cartão amarelo. O Wellington Monteiro e Fabinho tomaram cartão amarelo. Falta pro time do São Paulo. São Paulo tenta o gol de empate, 11 minutos e meio, 1-0 para o Fluminense. O gol foi do Tartá no comecinho da segunda etapa. Jorge Wagner na bola, Miranda na área, André Dias na área, Rodrigo na área. O artilheiro Borges também. São os 4 São Paulinos que ficam ali perto do gol do Fernando Henrique. A defesa do Fluminense se adianta. Tem que tomar cuidado com o impedimento. Bateu o Jorge Wagner, subiram juntos Luiz Alberto e Fernando Henrique tirou o Conca. Volta a bola, é do time do São Paulo com o Jean, como o último homem. Trabalha na esquerda, Jorge Wagner. Já olhou para a área. Tocou, André subiu, ajeitou. Borges pegou de primeira. Gol! Borges do São Paulo! Torcida do São Paulo comemora o empate. Em cheio ele não pegou. Mas foi o suficiente essa bola que bate no chão para tirar Fernando Henrique da jogada. Bola pro fundo do gol. Borges, camisa 17. O artilheiro confere. André Dias ficou na área, ajeitou. São Paulo comemora. Borges. 15 gols no Campeonato Brasileiro. Tá tudo igual no estádio do Morumbi. Um gol como esse, com 13 minutos, muda o jogo? Muda muito o jogo, Caio? Muda o lado emocional dos jogadores do São Paulo. Quando você responde logo em seguida e consegue um gol de empate numa decisão, dá aquele ânimo que estava faltando. Borges é matador, matador também precisa de sorte. Foi justamente o fato de não ter pego em cheio na bola que fez com que o Fernando Henrique ficasse vendido na jogada. O Mauro Naves falou no primeiro tempo que, acho que foi o Rogério, né, Mauro, que falou que as coisas vão mudando no campeonato de minuto a minuto. É, exatamente, por causa do exemplo de domingo passado, em 45 minutos, saiu de segundo colocado para 5 pontos de vantagem. Bom, o ambiente no Morumbi, você percebe, mudou. E o Flamengo acaba de tomar o terceiro gol no Maracanã. 3-3. Muda, inclusive, a história de Libertadores. Ele está indo a 64 pontos e perde a vaga, porque o Cruzeiro tem mais vitórias. Tudo pode mudar a cada gol, a cada lance. Na contagem regressiva do Mauro, faltam 3, né, Mauro? Não, faltam 2. 2? Cara. Agora tem que ficar atento aí pelo tempo dos gols aí. Agora faltam só 2. Só 2 pro milésimo do Brasileirão 2008. Lá vem embora o time do São Paulo. Rodrigo faz o cruzamento. A bola passa por todo mundo e vai embora pela linha de lado. É arremesso. Temos o gol do Goiás. Vamos ver. O Goiás empatava 3-0 para o Flamengo. Thiago Feltri, o lateral que era do Atlético Mineiro, faz o gol de empate. Olha como foi buscar o time do Goiás. Já imaginou o Maracanã, que é a casa do Flamengo? De vez em quando o Flamengo dá umas vaciladas lá.
Rapaz. Goiás que recebe o São Paulo. Não é em Goiânia, é em Brasília. Mas é o Goiás o adversário do São Paulo na última rodada do Brasileirão 2008. Vem o time do São Paulo. Se o São Paulo ganha a última rodada é só de festa. Do jeito que tá, com o Grêmio ganhando, não. A batida do Dagoberto, no Thiago, tira o Luiz Alberto. Borges acabou tocando no Luiz Alberto. O jogo incendeia no Morumbi. Dividiu o Jean, ganhou Conca, falta do Jean. E vai levar amarelo. Já levou o drible do Conca e depois jogou-se sobre ele. E o árbitro corretamente marca e mostra o cartão amarelo. Cartão amarelo para o Jean. Olha os 6 primeiros colocados aqui, ó. São Paulo e Grêmio, com Palmeiras e Cruzeiro. O Cruzeiro perdendo, fica no 4º lugar porque o Flamengo cede um empate para o Goiás no Maracanã. Tá 1-0 para o Internacional contra o Cruzeiro em Porto Alegre. 3-3 Flamengo e Goiás no Rio. 0-0 Vitória e Palmeiras no Barradão. No chão Fabinho. No chão Fabinho. Enquanto o Fabinho está sendo atendido, vamos ver os 2 gols do Figueirense. Gols que tiram o Figueirense da zona do rebaixamento. Belo gol do Diogo e o Jairo fez o segundo. Cruzamento e gol do Jairo. Bateu na trave a bola e o Jairo pegou o rebote. 2-0 para o Figueirense contra a equipe do Botafogo. E o Fluminense vai mudar de novo. Igor, número 15, vai para o jogo no lugar do Fabinho, número 5. 6 jogadores titulares aí em campo do São Paulo estão pendurados com 2 cartões amarelos. Um deles era o Jean, portanto já está fora do último jogo. Portanto, sem Jean, o São Paulo vai pegar o Goiás. Globo, a gente se vê por aqui. Antártica. Tem Antártica? Então é boa. Kleber, se antes a gente até estranhava a forma como as equipes entraram em campo, um jogo decisivo, com muitas chances de gol, agora é final de campeonato. Agora o jogo pegou fogo, é carrinho, é dividido. Exatamente. E emoção não vai faltar. Porque olha aqui, ó, o Jorge Wagner agora levantou demais o pé e pegou o jogador do... Se não pegou, foi jogada perigosa, como indica a mão erguida do Weber Roberto Lopes. O Miranda deu... O Rodrigo deu um carrinho agora há pouco no Júnior César, que o Júnior não gostou. É bom o Weber Roberto Lopes ficar atento para não arrepiar os cabelos da torcida, mano. Porque ele também não pode arrepiar, né? Mas o problema todo é que o jogo de uma hora para outra com um emocional muito alto. E ele tem que ter tranquilidade e bom senso para poder levar esse jogo sem ter grandes dificuldades, grandes problemas disciplinares. Mas está muito bem, está muito seguro no jogo e está correndo em cima, isso é importante. 1 para o São Paulo, 1 para o Fluminense. Grêmio está metendo 4-1 no Ipatinga. A vantagem do São Paulo nesse instante é de 3 pontos, o que obriga o São Paulo a ganhar pelo menos 1 ponto contra o Goiás. Desde que, é claro, o Grêmio ganhe do Atlético em Porto Alegre. Aí o São Paulo trabalhando bola na esquerda com o Hernanes. Impressionante como o Hernanes, ora parece canhoto, ora é destro. De canhota ele faz o cruzamento e o Fernando Henrique pega. Daqui a pouco, depois do futebol, Fausto Silva agita o Domingão do Faustão. Você não pode perder o divertido quadro De Cara no Muro. Tem as mais incríveis videocassetadas. O Domingão do Faustão daqui a pouquinho, logo depois do futebol. Faustão que se liga em futebol e está acompanhando, evidentemente, toda a rodada. Esta briga ponto a ponto, gol a gol. Será que sai o milésimo gol do Campeonato Brasileiro 2008 hoje? Faltam 2. A torcida do São Paulo solta a voz no Morumbi. E o São Paulo vai para o campo de ataque. Ele tentou fazer uma jogada bonita. Até tentou fazer uma jogada bonita. Ele correu o risco de se enroscar um pouquinho, viu, Caio? E se enroscou. Ele viu a ultrapassagem do Jorge Wagner, mas não conseguiu se coordenar para fazer o passe. Sai jogando o time do Fluminense com o Conca. 1-1, grande rodada do Brasileirão. Conca vai trabalhando. Em cima dele o Jean. Ele toca a bola para quem tá livre, que era o Igor. Acabou de entrar no lugar do Fabinho. Fabinho saiu baleado. Machucado. Júnior César.
Vai embora Júnior César. Foi falta do Jean. Essa é para amarelo, Arnaldo? Não chega a ser porque ele foi para tocar na bola. Ele não parou a jogada. Ele não foi assim, parar a jogada com falta. Ele foi uma falta consequência do jogo. Então não é lance para cartão. Mas é perigoso essa bola. Perigosa essa entrada. Jean que levou o terceiro cartão amarelo. Tá contra o Goiás. O jogo tem 26 faltas com 20 minutos e meio do segundo tempo. Sobe e tira Miranda. Volta a bola de novo do time do Fluminense. Wellington. A bola passou pelo Conca, chegou no Igor. Igor erra o passe. Entrou agora o Igor até entrar no ritmo do jogo. Demora um pouco, não demora, Caio? Pegar a velocidade, o calor dos outros jogadores. Porque o jogo é quente, o jogo tá pegado, né? O jogo mudou de características depois do gol de empate. Então é normal que no começo você sinta um pouco frio e erre uns passes que não está acostumado a errar. Como o Igor fez até agora. Falta só um pro milésimo, porque o Botafogo diminui no Rio. Botafogo 1, Figueirense 2. Hugo. Tava de costas, tava voltando para a defesa o Rodrigo, né? É Beck, tá voltando para a defesa. Mas a jogada não era essa. O Hugo teria que dar continuidade pela esquerda ou para frente, já que o Rodrigo estava, como você bem disse, voltando para compor o sistema defensivo. Olha o São Paulo recuperando a posse de bola com o Hernanes. 1-1, 21 minutos e meio, quase 22 deste segundo tempo no Morumbi. Jorge Wagner. Trabalha com o Joilson, de novo Jorge Wagner, os dois alas do São Paulo, um do lado do outro. Dagoberto, tocou, Jorge Wagner, tenta escapar, Igor firme em cima dele. Toca na bola o Igor, é escanteio para o São Paulo. Vai para a batida Jorge Wagner. No clima de decisão do Campeonato Brasileiro 2008. São aqueles mesmos dentro da área. O Hugo agora tá. Tirou o Romeu parcialmente. Dagoberto, ele e o André. Um ficou atrapalhando ou com medo de atrapalhar o outro. Ninguém foi para jogar de Fluminense, vai embora. Olha a velocidade do Tartá. Bota na frente, Joilson vai atrás dele. Joilson, que pique. Tá caído o Fernando Henrique, o goleiro do Fluminense. Ninguém avisou o Weber Roberto Lopes. O jogo segue, o goleiro do Fluminense está no chão. Tartá dominou, arriscou, bateu pro gol, bateu para fora. Globo, a gente se vê por aqui. Vivo, fique mais próximo, falando 10 vezes mais. Você viu que foi uma dividida ali, acabou atingindo a orelha do Fernando Henrique. Olha o time do São Paulo, tá em jogo, Dagoberto bateu pra fora. E aí aconteceu o que, Arnaldo? Ninguém avisou, a posição de Dagoberto era normal e ele chutou pra fora. Ninguém avisou o juiz não viu. Avisou, mas quando avisou o Fernando Henrique já estava de pé. Então ele seguiu com o jogo. Agora o Fernando Henrique aproveita esse chute pra fora para paralisar e pedir o atendimento médico. E a gente aproveita para ver o gol do Botafogo. O Botafogo diminuiu no Rio de Janeiro, no Engenhão. Alexandro fez o gol. Ó. Brigou, dividiu o Zarat. Aí a bola sobrou para o Alexandro. É o Alexandro, o lateral, né? Que fez o gol de empate. 1 para o São Paulo, 1 para o Fluminense. Falta só o Campeonato Brasileiro. Chega hoje a 370 jogos. 370 jogos e 1000 gols. Acaba de sair o 1000º gol. O gol saiu no Canindé. É que a notícia não é boa para a torcida portuguesa, mas é para a torcida do esporte. Fumagalli. Você lembra do Fumagalli? Já jogou no Santos, já jogou no Botafogo, no Guarani. Ele fez o 1000º gol. Veja aí o 1000º gol do campeonato. Bola cruzada da direita. De cabeça o gol do Fumagalli. Gol de cabeça. Tem saído muito gol de cabeça no campeonato. Nós entramos nessa rodada com 204 gols de cabeça marcados. 204, mais os que saíram hoje, que foram inúmeros. 1000 gols no campeonato, 1000º gol marcado pelo Fumagalli. Hernanes. Trouxe para o pé direito, bateu pro gol. E o 1001º já saiu também.
o gol do Náutico. Náutico empata contra o Atlético Paranaense. Daqui a pouco, importante ver os últimos colocados do campeonato, porque tá mudando tudo, hein? O Vasco ganhando, o Figueirense ganhando, o Náutico agora empata. A Portuguesa cedeu o empate para o Sport. A briga segue dura. Chega bem Jorge Wagner, toma a bola do Tartar. Tá, corre atrás, bateu nela, o arremesso lateral é para a equipe do Fluminense. Apesar das broncas do Jorge Wagner, sobrou de baiano para baiano. Jorge Wagner para Alessandro de Matos. Conca. Quase 26 minutos. Júnior César domina, encara o Joilson. Tocou boa bola pro Conca, botou na frente de novo Júnior César. Lá na área, Washington, Joilson. Joilson se machucou no corte, mas para ficar de bem com a torcida. Ele que chegou no começo do ano, não se firmou. Nos últimos jogos tem jogado bem. Já tá de pé o Joilson. São Paulo vem de 6 vitórias seguidas no campeonato. Desde que São Paulo perdeu do Grêmio dia 17 de agosto, não perdeu mais. Ganhou 11, empatou 5, 6 vitórias seguidas e chegou a essa posição de liderança do campeonato. Júnior César. Corte feito, domina o André. André faz o passe para o Dagoberto. Vem em cima dele Wellington Monteiro. Foi falta do Dagoberto. Os últimos colocados, não são nem os 4 últimos. É importante até mais do que isso. 43 o Atlético, 41 o Náutico e os últimos ficam Figueirense com 41, Vasco com 40, Portuguesa com 38 e Ipatinga com 34. Ipatinga matematicamente cai. Olha o Conca, olha o Fluminense. Tentou o drible, em cima dele o André. Chega também o Jean para tomar a bola pelo time do São Paulo. Hugo faz o contra-ataque. Abertura na direita, Dagoberto esticou o pé, conseguiu no biquinho da chuteira dominar. Lá na área estão Hugo e Borges. Dagoberto gingou na frente do Luiz Alberto. Luiz Alberto não foi na dele, mas é escanteio. Thiago Silva e Luiz Alberto, a dupla de zaga unida do Fluminense. Foi bem o Luiz Alberto. Vai para a cobrança de escanteio Jorge Wagner. Lá vem eles, todos eles. André Dias, Rodrigo, Miranda, Hugo. Hugo fica mais na entrada da área. Sai, a cobrança foi curta. Igor toca de novo para fora. O São Paulo quer que aconteça a mudança exatamente antes do próximo escanteio. Richarlison, camisa 20. Vai sair o Joilson. Ficou mancando, não entendeu ainda que é ele lá no meio campo. Agora sim, Joilson, Richarlison. Foi bem o Joilson no jogo. E o Muricy vai ter que mexer no jeito de jogar do time, né? Vamos ver o que ele vai fazer. Com a entrada do Richarlison, está indo lá para o lado esquerdo. Daqui a pouco você vai... já passou pelo André, deu algum recado. Cobrança de escanteio. O André dessa vez não foi para a área. Vai o Jorge Wagner para a cobrança de escanteio. O tumulto é dentro da pequena área do Fernando Henrique. Tirou o Igor. O juiz está parando e marcando falta. Falta do ataque do São Paulo. Quando eu era pequenininho, Arnaldo, o pessoal dizia que essas faltas assim, o juiz é perigo de gol. Foi perigo de gol ou foi falta do Miranda? O Miranda veio por trás, assintosamente, empurrou e o juiz em cima marcou. Foi falta do Miranda. Clara falta do Miranda. O juiz dá perigo de gol quando geralmente ele marca uma falta duvidosa aqui na lateral da área. E para não sair gol, ele apita a falta lá dentro da grande área. Por isso é que se vocês chamam de perigo de gol, todo mundo chama de perigo de gol, é isso. Vem de novo o time do São Paulo. Hernanes. Abre na direita, tentou abrir na direita. Errou o passe, deu de presente para o Júnior César. Romeu caiu, o juiz deu falta, o Muricy gritou nada. O Weber Roberto Lopes viu a falta. Agora o 16 do Fluminense vem, Bruno. Agora vai. É o Maurício. Ele tem a 16. Vai no lugar do Arouca, que tem a número 8, terceira e última do René. Revelado no próprio Fluminense, o Maurício vai entrando, é mais um jovem jogador do time do Fluminense de 20 anos de idade só. Com essa substituição ele muda um pouquinho o estilo de jogar do Fluminense. O Maurício é um jogador mais de contenção. Talvez o Arouca tenha cansado um pouquinho, já que vinha muito bem na partida. Em relação ao São Paulo desfaz a linha de 3 zagueiros. O Rodrigo deve trabalhar um pouco mais pela lateral direita, numa formação de 2 linhas de 4. Vem aí o Hugo. Joga na esquerda para o Richarlison. Acabou de entrar o Richarlison no lugar do Joilson.
Trouxe para o pé direito. Não é o bom, ele não arriscou chutar. Prefere o São Paulo ficar com a bola. Os 3 canhotinhos lá pelo lado esquerdo. O Jorge Wagner, o Hugo e o Richarlison. Tentou ajeitar o Borges. Chega bem o Romeu para fazer o corte. Vamos caminhando para 31 minutos. É o segundo tempo do jogo. Tá 1-1 São Paulo e Fluminense. Hernanes. Cruzamento para a área. No meio do caminho, toque de cabeça do Igor. Bola fora. Ficam agora Rodrigo, André, Miranda e Richarlison na defesa. Jean, Hernanes, Jorge Wagner, Hugo no meio do campo, Dagoberto e Borges no ataque do time do São Paulo. E o Fluminense faz a terceira alteração. O Fluminense já tinha colocado o Tartá no lugar do Maicon no intervalo, o Igor no lugar do Fabinho no segundo tempo. Agora entra o Maurício no lugar do Arouca. São Paulo fez só uma, né? A entrada do Richarlison no lugar do Joilson. Jorge Wagner. Toca a bola na direita para o Rodrigo. Cruzamento do Rodrigo. Tentou o Hugo, melhor o Wellington Monteiro. Olha o Maurício. Tenta botar o Fluminense no contra-ataque. A bola não chega no Washington, domina Miranda. Jean. Agora de lateral mesmo o Rodrigo. E o grito do Muricy é Rick. É pro Richarlison não atacar enquanto o Rodrigo tá na frente. Foi falta. Falta do Romeu em cima do Hernanes. Você vê que se o Muricy muda o posicionamento, ao mesmo tempo, até como resposta a essa mudança tática, o René Simões altera o lado do Tartá, que vinha jogando pela direita e com o Rodrigo improvisado na lateral, vai jogar mais pelo setor esquerdo, tentando buscar as costas do lateral. Que aniversário, hein, Muricy? De um lado para o outro, andando, gritando. Se ganhar o campeonato, vai ser um presentão. Se ganhar hoje, no dia do aniversário. Fluminense vai engrossando o jogo. Grande jogo aqui no estádio do Morumbi. Já são mais de 32. Daqui a pouco vai pintar mais uma substituição no time do São Paulo. Agora falta André. O Jorge Wagner jogou dentro da área. Subiu e tocou. André quem vai entrar, né, irmão? Que passou no intervalo por mim e disse: eu vou entrar no segundo tempo e fazer o gol do título. Aquela esperança que todo reserva tem. Foi falta. O André Lima vai entrar. O André Lima, que era do Botafogo, foi jogar Dagoberto fora. Tem 3 gols no campeonato e entra no lugar do Dagoberto. E muda também a característica do ataque do São Paulo. O São Paulo passa a ter um jogador de velocidade para colocar 2 homens de área. O que muda com isso? Vai explorar mais o jogo aéreo. E o time do Fluminense vem para o contra-ataque. Olha o Tartá, boa jogada do Tartá. Cobertura o Jean, mas o juiz pegou a falta do André, né, Arnaldo? Ele deu um toquinho com o braço, olha só. Esse bracinho dele desequilibrou o atacante do Fluminense, falta bem marcada. No mínimo tira a velocidade do Tartá, né, quando ele deu o drible. E entende o árbitro que com esse toque facilitou a vida do Jean. André Lima no lugar de Dagoberto. Só não muda o número de pendurados. Dagoberto estava pendurado, mas o André Lima também. São Paulo tem o Goiás na última rodada. O jogo vai ser em Brasília, no estádio do Gama. O Fluminense recebe o Ipatinga, já rebaixado. Conca. Na primeira ameaça, para não ficar ninguém impedido. Na segunda batida, subiu e afastou. E mais uma grande partida do André Dias. Era isso que eu ia dizer. Tá jogando muito, jogou muito o campeonato inteiro, né? Talvez seja o grande ano do André Dias com a camisa de São Paulo. Arremesso lateral do time do Fluminense. O Fluminense, e aí é natural, né? O São Paulo tem muita pressa. O Fluminense não tem. 34 minutos. O Fluminense vai garantindo um empate que o tira de qualquer possibilidade de rebaixamento. Globo, a gente se vê por aqui. Voyage, mais que um sedã, um Volkswagen. A bola do Rogério para o campo de ataque. Tocou de cabeça o Igor. Tenta o André na primeira jogada dele. O André Lima retoma o Fluminense. Romeu e o Wellington, que está jogando como um lateral zagueiro. Bem quietinho na defesa. Torcedor ligado no futebol da Globo, navega pela internet, participa com a gente e quer saber por que tem sido tão difícil para o São Paulo vencer o Fluminense. O Maurício de Belém do Pará faz essa pergunta.
basicamente pela qualidade do adversário. O Fluminense tem um time muito melhor do que a colocação que ocupa na tabela. E vê como é, né? O Fluminense ficou 16 anos sem ganhar do São Paulo em campeonatos brasileiros, de 88 a 2004. Aí nos últimos jogos tem conseguido bons resultados. Esse ano tá 2-1. Olha o lançamento do Rogério. Foi lá pro campo de ataque, tentando o André. Exata esse tipo de jogada, que às vezes passa sem querer. Se você lembrar quantas vezes o Rogério fez isso, quando, por exemplo, o Aloísio estava no ataque, quando o Adriano estava no ataque. É um bom passador de bola, um lançador, e está tocando no André. Aí o Borges, com ele é pelo chão. Na esquerda, Richarlison. Vai para o cruzamento, bate a bola na marcação do Fluminense no Wellington Monteiro. É só lateral. O André, que acabou de entrar, tem 1,85 m de altura. E é mais forte ali na jogada aérea para o ataque do São Paulo. Jean dominou, tentou passar pelo Romeu. Outra vez faz bem o corta-zaga do Fluminense com o Igor. Na sequência, falta. São Paulo que já tem insistido nas jogadas aéreas na partida. Foram 17 bolas para a área do Fluminense, que meteu 7 na área do Rogério. E agora tem a chance de mais uma. E quando você conversa com o Muricy é muito sincero. Ele fala, se não dá por baixo, eu tenho que ganhar o jogo. Vamos tentar por cima. Por isso o motivo da alteração. O Morumbi se agita de novo. O Morumbi se agita de novo para a cobrança de falta para o time do São Paulo. O Hernandes de vez em quando arrisca chute direto. O Jorge Wagner pode meter a bola dentro da área. É aquela difícil para o goleiro, que ela de vez em quando bate na cara do goleiro. Partiu o Jorge Wagner, jogou lá para dentro, na trave! O desvio na trave, pega o rebote Borges. Tentou e passou pelo Maurício, jogou para dentro da área, tira o Washington como zagueiro. A cabeçada na trave foi do André Dias. Volta o time do São Paulo, Jorge Wagner, de novo lá para o alto, bem Fernando Henrique. 38 minutos quase. O juiz está marcando falta do Thiago no André. Como é que é o Muricy? Que não tem vergonha. Precisa ganhar o jogo, joga a bola para dentro da área. É um artifício, é um recurso. E também vale o título da mesma forma. E vai mais uma. O São Paulo vai todo para dentro da área, bateu o Jorge Wagner. Foram dois na mesma bola do São Paulo, o André e o Miranda. E ela fica com o Fernando Henrique. Globo, a gente se vê por aqui. Casas Bahia, facilitando ainda mais sua vida. Olha o time do Fluminense chegando com perigo. Boa bola lançada na esquerda. Júnior César recebeu do Tartá. Encara a marcação. Gingou. Júnior César tentou o chute. Foi travado pelo Rodrigo. Outro jogador que faz uma bela partida hoje. Figueirense faz 3-1 no Botafogo no Rio. E o Muricy chama Éder Luiz para conversar. E o Náutico faz 2-1 no Atlético. Quer dizer, não está mudando nada a zona do rebaixamento. O Atlético é que está perdendo lugar, mas perdendo lugar para o Náutico. Mas os 4 últimos continuam sendo Ipatinga, Portuguesa, Vasco e Figueirense. Isso com todos eles ganhando, hein? Menos a Portuguesa. E, evidente, o Atlético. Conca, bola para a área. Subiu e tirou Miranda. Hernanes tenta puxar o contra-ataque. O Wellington Monteiro bem, não deixa. Faz a bola chegar na área. O Washington matou no peito, caiu. O Fluminense inteiro olha para o juiz. Segue o jogo. Hugo puxa o contra-ataque. Disparou na direita Jorge Wagner. Hugo deu uma cochilada, perdeu a bola para o Luiz Alberto. Agora a falta do Romeu. São Paulo, claro que tem pressa. 40 minutos. Tenta decidir a parada hoje.
só fica com o título se vencer o jogo, já que o Grêmio está metendo 4-1 no Ipatinga. Richarlison. Foi forte demais a bola. Nós temos os gols do Figueirense e do Náutico, né? O Figueirense fez 3-1 contra o Botafogo no Rio. O gol foi marcado pelo Tadeu, lá no Rio de Janeiro. O gol do Figueirense. Tá aí o terceiro gol. Figueirense de branco. Tadeu faz 3-1 para o Figueirense contra o Botafogo. E já já a gente vai ver o gol do Náutico. Vai embora o Hugo, Mauro. Hugo para a entrada do Éder Luiz, que acaba de ouvir agora as últimas instruções do Muricy. Ó, tem que voltar para ajudar na marcação, tem que voltar aqui, apontando para o lado direito. A verdade é que o Hugo, apesar de ser um jogador importantíssimo ao longo do campeonato, hoje não esteve bem. Aí o Éder Luiz na primeira tentativa dele. Tenta partir para cima da marcação. Júnior César em cima. Éder domina, protege, tenta o cruzamento, ganha o escanteio. Daqui a pouquinho, toda a cobertura da tragédia de Santa Catarina você vai ter no Domingão do Faustão. Relatos muito humanos dessa tragédia no estado de Santa Catarina por causa das fortes chuvas que atingiram o estado no sul do país. Já já no Fausto Silva. Bate o escanteio, Jorge Wagner. Fernando Henrique voou e tirou. Arremesso lateral para o time do São Paulo. 42 minutos chegando. O juiz vai marcar falta contra o São Paulo. E marcou certo. A torcida queria pênalti, mas não houve pênalti. O jogador do São Paulo corria para trás, de costas, e caiu sobre a bola e botando mão na bola. Veja na repetição. Miranda e Maurício. Vai para a reposição de bola o time do Fluminense. 1-1. Esse é aquele lance no Washington. Choque normal no alto, o Washington desabou. Nada para marcar um pênalti no lance desse. Era o Rodrigo em cima dele. Reposição de bola para o time do São Paulo. O tempo vai passando, o jogo vai chegando ao seu final. Vitória do Grêmio sobre o Ipatinga. Empate do São Paulo contra o Fluminense. 3 pontos a vantagem. O São Paulo ainda depende só dele. Precisa de um empate contra o Goiás. Ou um gol hoje que lhe dê a vitória e o título antecipado. Rodrigo. Globo. A gente se vê por aqui. Itaú. Investimentos feitos para você. Invista já. Terminou Flamengo, Goiás 3. Que resultado terrível para o Flamengo. Pode custar o Flamengo a Libertadores. O Flamengo pega o Atlético, pior ainda para o Flamengo, né? O Atlético tomou a virada do Náutico. Então o Atlético precisa de resultado domingo que vem em Curitiba. E o Flamengo não entra na zona da Libertadores. O Cruzeiro perdendo o jogo do Internacional. O Palmeiras empatando com o Vitória e o Flamengo empata com o Goiás no Maracanã. Estava 3-0 para o Flamengo, o jogo terminou 3-3. Embora o time do São Paulo, tentando ainda o São Paulo nos últimos minutos. O Fluminense vai segurando bravamente, vai conquistando o ponto que tira o Fluminense de qualquer sufoco. Agora, não foi. Teve alguns momentos de pressão, mas não foi um grande jogo do São Paulo, Caio? Não, não foi. Não foi um jogo como o São Paulo. Aliás, o São Paulo tecnicamente não é um grande time. É um time extremamente competitivo. É um time de muita regularidade. Só que encontrou pela frente um adversário disposto a jogar, com algumas peças funcionando muito bem, como o Arouca, como o próprio Thiago Silva atrás. Quer dizer, encontrou um adversário indigesto pela frente. Terminou no Canindé, resultado ruim da Portuguesa. 2-2 contra o Sport. Mais 3 aqui. O Portuguesa ia tentar 6 pontos no Canindé contra Goiás e Sport e acabou ganhando só 2 pontos. E agora vai a Belo Horizonte pegar o Cruzeiro na última rodada. Quer dizer, a rodada não está mudando nada, né? Do jeito que ela começou, ela está acabando. O Palmeiras é que está ganhando uma posição. São Paulo, Grêmio, Palmeiras e Cruzeiro nos 4 primeiros lugares. Ipatinga, Portuguesa, Vasco e Figueirense de baixo para cima.
Embora o time vinha, o Fluminense. Bom, o Ipatinga com 34 cai, né? E a Portuguesa, rapaz, com 38 pontos, ela pode chegar só a 41. A Portuguesa, nesse momento, só não cai se o Atlético ganhar o jogo do Náutico. Vai tentando o domínio Romeu pelo lado esquerdo. Gingou para lá, gingou para cá, ficou no chão. Hernani chegou, apertou. Arremesso lateral. Vem embora o time do São Paulo. André Lima. André tocou para Hernanes. Hernanes tenta a jogada. A bola foi travada pelo Romeu. E o bandeira Roberto Brates viu um último toque do jogador do Fluminense. Arremesso lateral para o Hernanes. Vamos até 48 minutos, já são quase 46. Olha o cruzamento, tentou a cabeçada ao Borges. Nem ele, nem o André. Grêmio ganhou o jogo, 4-1. Grêmio 4-1, Grêmio segue na briga. E o Internacional ganhou do Cruzeiro por 1-0. Embora o time do São Paulo, Jean. Jean toca para Hernanes, passou o Jorge Wagner, ele preferiu o Jean no meio. Limpo, tocou, Jorge Wagner, são 4 São Paulinos dentro da área, bateu muito forte na bola o Jorge Wagner. O Santos empatou com o Atlético Mineiro, terminou 0-0 o jogo lá em Belo Horizonte, para o Santos também respirar aliviado em questão de rebaixamento. Kleber, há muito tempo eu não vejo uma arbitragem tão perfeita como a de hoje do Éder Roberto Lopes. Se eu tivesse que dar uma nota 10. 10? Perfeito. Mesmo faltando ainda 1 minuto e pouco? Corro o risco que não vai acontecer nada que possa estragar sua boa arbitragem. Tô brincando com o Arnaldo Fernando, de arbitragem super seguro, tranquilo, controlou o jogo e apitou direitinho, como disse o Arnaldo, o Éder Roberto Lopes. Hernanes, bola para dentro da área, tirou Thiago. Bom, o São Paulo agora vai no sufoco, do jeito que dá para ir. Com cruzamento, com bola lá para dentro da área, na tentativa de sufocar. E o Fluminense quebrando o ritmo. Hernanes. Éder. Éder vai tentar a jogada pela direita. Segura a bola, tocou para o Hernanes, devolução para o Éder, botou na frente, Júnior César corre atrás. O cruzamento do Éder vai direto para a linha de fundo. Os segundos finais. Ficará para a última rodada a decisão do Campeonato Brasileiro. Terminou Figueirense e Botafogo. 3-1 para o Figueirense. Aqui tá para acabar o jogo. O Grêmio ganha 3 pontos. O São Paulo 1. A diferença cai para 3 pontos. Exige do São Paulo pelo menos 1 ponto contra o Goiás. Fim de jogo no Morumbi. Termina o jogo no Morumbi. Não, São Paulo garantia antecipadamente o tricampeonato brasileiro. 1 São Paulo, 1 Fluminense. Vamos ouvir o que as estrelas do jogo têm a dizer para depois a gente contar a matemática do jogo. Mauro Naves, Bruno Lorenzi. Vamos ouvir o André Dias aqui. Qual o tamanho da frustração, ou seja, qual era o tamanho da expectativa de decidir tudo aqui agora, hoje? A expectativa era o tamanho dessa torcida aí, essa é a verdade. Mas, como a gente falou no meio da semana, a gente nem ia enfrentar nenhuma equipe boba. Uma equipe de muita qualidade como é a do Fluminense. E a gente teve bastante dificuldade em relação a isso. No primeiro tempo, é verdade, algum espaço que a gente estava dando para a equipe, valeu. Espaço que a gente deu para a equipe do Fluminense e fora os erros de passe. Fora isso, nossa equipe criou, a gente buscou, mas infelizmente não deu. Agora é que está garantia esse título contra o Goiás lá. Bruno, ao lado do Fernando Henrique, o alívio de vocês, o final de ano tranquilo já está garantido. Não tenho nem o que falar. Nosso time, o Fluminense é esse time, não é esse time que jogou hoje, que jogou as últimas partidas. Não é o time desse semestre que estava todo mundo dizendo que ia cair, que não tinha mais time. É impossível o time ser vice-campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, e não vai desaprender a jogar. Então a gente tem que dar méritos ao René também, que acertou o time. Um gostinho especial de estragar a festa de São Paulo, ou pelo menos adiar? Muito especial, acho que moro no interior de São Paulo, né? Tem os meus amigos estão lá até fazendo uma festa por título, mas infelizmente eu estraguei a festa deles. Ganhou. Tá aí o Fernando Henrique, Kleber Machado. Ele que é de Bauru, no interior de São Paulo, né? Diga, Mauro. Vou ouvir aqui ainda o Jorge Wagner, estava até com uma camiseta com os filhos aqui, Juan, Antônio Wagner. Seria para homenageá-los com o título ou você normalmente usa? O que você achou desse resultado? A frustração é muito grande? Normalmente eu costumo usar uma camisa por baixo, né? E hoje,
como a gente poderia sair daqui com o título, né? Eu vim com essa camisa especial, mas a gente tem a consciência de que o campeonato é muito duro, né? Desde o início que a gente está batalhando aí. E acho que não poderia ter sido de outra forma, né? Decidido aí na última rodada, né? Então vamos trabalhar essa semana aí, firme e forte, porque tem um jogo importantíssimo pra gente contra o Goiás lá. Vai levar essa camiseta para Brasília? Com certeza, vai estar junto aí, vai estar me acompanhando, né? E eu espero que lá a gente possa ter mais sorte. Bruno. Ao lado do René Simões, você chegou, pegou o Fluminense numa delicada e hoje o teu time tá salvo, tá tranquilo, o ano vai acabar bem. Esse grupo não merecia de jeito nenhum. Aliás, a Portuguesa, pelo que vem jogando, também não merece, não sei como é que está o resultado lá. Caiu, lamentavelmente, que a Portuguesa, depois que tô esquecendo até o nome dele, Estevão assumiu, vem jogando muito bem. A maldade, paciência, futebol é assim mesmo. A nossa torcida não merecia. O show que a torcida do Fluminense, eu estava na Jamaica ainda, mas eu vim ver o jogo. O show que a torcida do Fluminense deu no Maracanã, não antes do jogo, porque isso era normal, mas o show que ela deu depois do jogo, uma demonstração de civilidade, uma demonstração de apoio ao clube, de solidariedade. A torcida do Fluminense não merecia para a segunda divisão. O Fluminense é um clube de muita tradição, jogou como time grande hoje, acho que no primeiro tempo merecia até sair com um resultado melhor, jogou como time que joga para o título. Esse jogo deveria ser um jogo do título, para um ou para outro, estaria muito bem entregue o título. Tá aí o René Simões, Kleber. O Fluminense demorou para recuperar depois da Libertadores. O Náutico virou o jogo para cima do Atlético Paranaense. A gente ficou devendo aqui os gols, terminou agora o jogo. Náutico 2, Atlético 1. O Atlético fez 1-0 no primeiro tempo com o Ferreira. Aos 20, o Clodoaldo fez o primeiro. Lembra do Clodoaldo, né, que jogava no Corinthians? E ele próprio, aos 35, fez o segundo gol da equipe do Náutico. Assim, 35 minutos, o Náutico virou o jogo. Náutico 2, 1 para o Atlético Paranaense. Aqui nós tivemos um empate por 1-1, tivemos a vitória do Grêmio por 4-1, então o campeonato não termina. Aqui nós tivemos no segundo tempo os gols, o Washington tentou, o Rogério salvou e o Tartá marcou o gol para a equipe do Fluminense com menos de 5 minutos do segundo tempo. O Tartá tinha entrado no intervalo e fez o gol. E depois nós tivemos um empate da equipe do São Paulo. O Jorge Wagner jogou a bola dentro da área, o André ajeitou e o Borges não pegou em cheio como ele queria, mas ela tocou no chão e acabou indo para o canto do Fernando Henrique. O jogo terminou 1-1. Bom, vão terminando os jogos da rodada do campeonato, não é? São os 10 jogos no mesmo horário e todos eles agora estão encerrados. São Paulo 1, Fluminense 1, Atlético 0, Santos 0, Ipatinga 1, Grêmio 4, Flamengo e Goiás 3-3, Náutico 2, Paranaense 1, Coritiba 0, Vasco 2, Portuguesa Sport 2-2, Vitória e Palmeiras 0-0, Internacional 1, Cruzeiro 0, Botafogo 2, Figueirense, Botafogo 1, Figueirense 3. São Paulo 72, Grêmio 69. O São Paulo precisa de 1 ponto contra o Goiás para ser campeão. O Grêmio precisa ganhar do Atlético e torcer por uma derrota do São Paulo. Palmeiras e Cruzeiro seguem aí na Libertadores. O Flamengo tropeçou e está fora. Internacional, Goiás, Coritiba, Botafogo e Vitória, times que estão sossegados aí no campeonato. Depois nós temos o Sport, o Atlético Mineiro, que também, como o Fluminense e o Santos, respiram. Daí para baixo a briga vai ser intensa, né? Náutico 43, Atlético 42, Figueirense 41, Vasco 40, vão brigar na última rodada. A Portuguesa só pode chegar a 41 pontos, é a pontuação do Figueirense. O Ipatinga 37, então Portuguesa e Ipatinga matematicamente estão rebaixados para a Série B, faltam 2 vagas. As emoções continuam. Semana que vem tem mais. É só você ficar ligado. Agora vem aí o Fausto Silva com a segunda parte do Domingão do Faustão. Depois o Fantástico com a cobertura completa, que amanhã também você terá no Globo Esporte. Obrigado a todos, um grande abraço. Globo, a gente se vê por aqui. Futebol